Fala pessoal, tudo bem? Mais um Made of Iron Podcast, episódio número 2 hoje, especial, com o nosso convidado de hoje, Dr. Jonato Prestes. Jonato, obrigado por aceitar o convite, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o quê? Treinamento. Hoje vai ser um assunto bacana, hein, Bruno? É isso aí, galera. Estou muito animado, estou muito feliz, satisfeito por a gente estar recebendo aqui o Jonato. É uma referência aqui em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, em treinamento. É um doutor em ciências fisiológicas. Então, eu queria já começar perguntando para você, Jonato, o que significa, né, ser um doutor PhD, né? E a galera, às vezes, não entende muito bem. O que significa isso? Legal. Pô, cara, primeiro agradecer vocês pelo convite, é uma honra para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas também para fortalecer o Distrito Federal e Brasília. A gente vai fazer isso aqui ficar grande, cada vez maior. É uma honra estar aqui, de verdade. Obrigado demais. Obrigado. Cara, assim, é muito legal essa pergunta, porque muita gente às vezes me chama de professor, doutor, PhD, Jonato. Daí eu falo assim, cara, mas é que PhD vem de uma sigla em inglês, Philosophic Doctor. É o cara que faz mestrado e doutorado. Aí eles chamam de doutor filosófico, em tese. Por quê? No inglês você também tem o MD, Que é de médico. que é o médico. Aí é Medical Doctor. Medical Doctor, Tanto é que você às vezes vai pegar um artigo de um cara, você vai ver que ele tem MD e PhD no mesmo nome. Que o cara fez medicina, é médico e também tem o doutorado mesmo, né? Uhum. Então, na verdade, falar doutor PhD é mais ou menos a mesma coisa. Sim. O que o pessoal acha é que o pessoal acha que PhD é pós-doutorado. Porque você pode fazer um pós-doutorado, mas pós-doutorado a sigla não tem nada a ver com PhD. PhD é simplesmente uma pessoa que fez o doutorado mesmo. Ah, que bacana. Mas você estudou fora, se formou aqui no Brasil, fez essa formação lá fora, como é que foi isso aí? Eu fiz a graduação na Estadual de Maringá, eu nasci no Paraná. E depois eu fiz um pós-doc nos Estados Unidos. Eu morei numa cidade bem pequena, Bowling Green, 80 mil habitantes. As casas não têm muro, nada. Negócio surreal. Padrão americano mesmo, né, padrão americano, assim. Foi muito bom para mim, lá no Kentucky. Depois eu voltei para lá, fiquei mais um tempo, só que aí já era no estado da Nevada, uma cidade maior, tudo, outra pegada. Então eu estudei um tempo lá, cara. Foi muito bom, assim, para minha escrita, para minha fala em inglês, ajudou bastante também. Ah, bacana. Ô, Jonato, me fala um pouco, cara, como é que você iniciou assim na musculação, né? Com quantos anos você começou a treinar? E como surgiu essa sua paixão, assim, pela educação física, né? Podemos dizer assim, que foi inicial, né, cara? Eu acho que meu pai foi uma pessoa que influenciou muito e minha irmã também. Muita gente não sabe, mas a minha irmã, ela já foi até auxiliar técnico da Seleção Brasileira de handball. Na verdade, a parte da minha carreira como atleta foi como atleta de handball. E o meu pai jogava futebol, então ele sempre me levava para os jogos e, olha, uma coisa leva a outra, né? Você começa a se interessar. A musculação foi muito interessante, cara, porque eu comecei fazendo musculação por causa do handball. Só que eu comecei a gostar mais da musculação do que do handball, entendeu? No final das contas, cara, na época, em Cascavel, tinham 2 bodybuilders. Um é o professor Regis, que é professor da Uniguaçu, que é super conhecido, super gente boa. E tinha o Pedrão. Pedrão, pelo nome, você já deve imaginar o tamanho da criança. Pedrão, né? E aí o Pedrão trabalhava lá na academia que a gente fazia os treinos, cara. E eu ficava lá igual um carrapato no cara. Pô, velho, o que você come? Quantas bananas você come? Ele falou, um dia eu vi ele comendo quase um cacho de banana, cara. Aí eu fui lá e comi. Só que deu uma caganeira do caralho, eu perdi uns 2 quilos. Em vez de ajudar, eu me fudi. Mas, enfim, aquela época era tudo muito fechado, o fisiculturismo. Era mundo negro, assim, obscuro. Ninguém assim, falava. O pessoal não comentava, assim, com tanta abertura, né? Igual hoje, né? Só tinha as W, né? O pessoal falava assim, tem as W aí. Ah, né? Sim, verdade. Winstron, né? Isso é verdade. Os bujãozinhos pequenininhos, né? Branquinho, de 30 ml. Era só W e Deca. Não tinha mais nada além disso. Assim. Isso é então, verdade. os caras, você fala assim, o que você tá tomando? Porra, só tinha isso, cara. Então, eu comecei a me interessar muito ali, naquela época, pela musculação e pelo fisiculturismo. Seu irmão e sua irmã também são formados em educação física? A minha irmã mais velha, ela, olha que engraçado, ela fez toda uma carreira como técnica, depois ela parou, abriu uma loja, agora ela voltou de novo para educação física, atender personal. Então agora ela voltou a trabalhar na educação física. E o meu irmão, ele é o único da minha família que está morando aqui em Brasília, ele também atua na educação física, atua em condomínios. Pô, que bacana, cara. Que bacana. Aqui no Brasil, nós somos o segundo país, assim,
hoje em dia que está mais em evidência na área da Musculação, musculação, é verdade. atividade física. Do fisiculturismo também, né, Fisiculturismo também. No Em primeiro auge lugar, bom. a gente só perde para os Estados Unidos, né? Só que você acha que o fisiculturismo colocou a musculação em evidência ou a musculação colocou o fisiculturismo em evidência? Eu tento explicar assim. Hoje, eu só preparo atleta, não treino mais pessoas normais, não dou mais aula de personal, mas dei muita aula de personal na minha vida. Eu sempre explico assim para o pessoal. Eu sou professor da Católica, dou aula lá na disciplina de musculação, a graduação. Eu sempre falo assim para eles, cara, eu não consigo nem tocar na palavra fisiculturismo aqui para vocês, nem para ensinar nada de fisiculturismo aqui para vocês, porque não dá nem tempo. Então, eu sempre digo uma coisa. Vamos pegar a história do esporte. Arthur Jones foi o cara que desenvolveu a máquina da Nautilus. É o cara que treinava os irmãos Mentzer, certo? Aí a gente pega do outro lado o Wader e Arnold, certo? Método Wader, revista de fitness, divulgando tudo sobre fisiculturismo. Cara, simplesmente não existiria academia de musculação se não existisse fisiculturismo. Então a gente sempre está ao contrário, é sempre o fisiculturismo que alimentou a musculação. A gente às vezes quer falar que é o contrário. Sim. Na verdade, eu fico até triste quando eu vejo alguém na educação física que fala mal de bodybuilding ou que não entende nada de fisiculturismo. Porque eu falo assim, cara, presta atenção, você só dá personal, você só tem rosca bíceps, rosca Scott, você só tem esses exercícios específicos, flexoras, por causa desse esporte. Porque vamos lá, se você pegar o levantamento olímpico, ok. Se você pegar o powerlifting, ok. É exercício básico, velho. Todos eles contribuíram para a musculação. Só que a sala de musculação, do jeito que a gente vê, para esculpir o corpo, só o fisiculturismo. Porque se a gente fosse só depender do básico que vem do levantamento olímpico, do powerlifting, não teria os aparelhos que tem na sala de musculação hoje. Verdade, isolados e tudo mais, né, cara? Até porque o powerlifting é algo mais base, você entendeu? Não tem tipo, movimentos de força e potência, né? Perfeito. Aí o fisiculturismo não, já é diferente, né? Controle de movimento, cadência, a periodização, você entendeu? Não que no powerlifting não tenha periodização, tem, mas é diferente, né? A abordagem é diferente, né, Jonathan? Tem uma frase que eu sempre falo assim, inclusive, claro, a gente deve muito ao powerlifting, deve muito ao levantamento olímpico, eu não quero que as pessoas entendam errado. O que eu quero dizer é assim, o powerlifter, quando ele vai para o campeonato, é supino, levantamento terra e agachamento, certo? Os 3 principais exercícios. Ele faz 300 quilos, parece ser fácil, porque o objetivo dele é empurrar a carga. Mover de um ponto A a B o mais rápido possível, né? De uma vez por todas, citando aí caras como o próprio Ziad, o próprio Walter Krause. Cara, o powerlifter, ele não treina peito, ele treina supino. Sim. E músculos acessórios, né? A gente fala assim, a galera fala assim, mas você coloca o terra no treino de quadríceps ou no treino de costas? Eu falo, cara, para nós da musculação, para nós do fisiculturismo, a gente usa esses exercícios para treinar músculo. Mas o cara do powerlifting, ele treina o levantamento terra. Sim. O cara não faz terra de saída alta para pegar lombar, igual a gente fala. Isso daí a gente faz, não é que esteja errado. Mas a questão é que o powerlifter ele tem o objetivo de levantar a carga. E aí, qual que é a outra fase que eu gosto de usar? Ou seja, esse cara faz 300 para ser leve, né? O powerlifter, porque o objetivo dele é levantar a carga. E o fisiculturista faz 30 quilos parecer difícil. Por causa de tudo que o Ítalo falou. Porque o objetivo principal do fisiculturismo, levantando altas cargas ou não, é contrair o músculo. É solicitar aquele músculo, é desenvolver aquele músculo. E aí também um outro erro é achar que bodybuilder não treina pesado. Então, é só entender o objetivo. Não é porque você treina para hipertrofiar que você não pode treinar pesado. Pelo contrário, você vai treinar pesado. A gente treina muito pesado. Alguns bodybuilders, como o próprio Ítalo, chegam a levantar cargas parecidas com de powerlifters. Então, assim, sim, é possível. Só que o nosso objetivo é outro. Essa é a diferença. E aí, estudando sobre isso, você sentiu vontade de entrar para o fisiculturismo? Você compete, já competiu? Conta um pouquinho pra gente. Eu competi já 4 vezes, né? Eu tento fazer uma por ano, mais ou menos. O grande problema foi que eu só comecei a fazer dieta como bodybuilder depois de 35 anos. Então, eu tenho um atraso fodido em relação aos caras que eu vou competir contra. Esse é um problema. Eu só comecei a tomar as paradinhas também muito depois dos 30. Então, assim, Maradona, quando eu converso com ele, aquele desgraçado começou com 16 anos. Aí eu falo, você olha o tamanho daquela porra lá, você fala assim, pô, beleza, mas é o tamanho do cara. Mas se eu tivesse
igual a ele, desde os 16, me dedicando para isso, com certeza seria muito maior. Porque às vezes a galera olha e fala assim, porra, mas você prepara atleta, mas olha o teu tamanho, como é que é, né? Porque tem esse preconceito, sempre vai rolar. Sempre tem, É natural, sempre tem. né? Eu falo assim, cara, às vezes que eu me preparei, eu me dediquei tanto quanto qualquer outro atleta. Eu me dediquei tanto quanto um atleta pró. Eu fiz a dieta igual, eu fiz cardio igual, eu me dediquei na musculação igual, eu coloquei a porra da sunga, eu fui lá, fiz as porra das poses. Então, cara, independente de eu ter um físico espetacular, de eu ganhar ou não uma competição, eu fiz tudo que qualquer outro atleta já fez. Cara, eu vou te falar, Jonato, você... E pela sua rotina, cara, você é professor da Católica, né? Você dá aula também agora hoje pela Iguaçu, Isso. né? Também. Coordenador Enfim, também. coordenador, né? Então, cara, pela sua rotina, eu te falo, cara, você é guerreiraço. Você, na verdade, você quis ter noção um pouco da vivência, né? Porque uma coisa é você preparar atletas, né? E outra coisa é você viver o que o atleta vive. Então, eu te falo, como atleta e como preparador também, cara, eu não saberia do que eu sei hoje se eu não tivesse vivido aquilo. Certamente. Tá? Certamente. Porque eu sei que a teoria e prática andam juntos, mas tem muita coisa que você aprende primeiro na prática e depois você vai ver a teoria. Né? Quantas vezes a gente já se reuniu em cursos juntos, que eu fazia a pose, você ajustava, você fazia a pose, eu ajustava. Quer dizer, são detalhes, cara, que mesmo que você procure num livro é muito difícil. Você não vai... Eu falo assim pro cara, olha só. A maior parte dos treinadores, até treinadores muito conhecidos, não sabem nem ajudar num exercício. Pergunta pro Ítalo treino que a gente fez de membro inferior. Eu não fico fazendo força pra ajudar ninguém, cara. O cara gruda na tua cintura, ele pega e te sobe pra cima, você não consegue nem sentir o músculo direito. Quer dizer, quando um cara fala com você, pô, tô todo fudido, eu tô em restrição calórica. Cara, só quem passa pela restrição calórica. Isso é verdade. A vontade de chorar, os sintomas de depressão que você fica, a síndrome pós-competição, hiperfagia, que você quer comer de tudo, é muito difícil segurar. Cara, eu posso até ler sobre isso, mas eu respeito muito ter vivido isso, porque eu acho que eu tenho uma... Eu vou até dizer uma coisa, eu sou um outro pesquisador por causa do fisiculturismo. Sim. As vivências que eu tive no esporte me levaram a pesquisar de forma diferente, a olhar a pesquisa de forma diferente na realidade. E eu acho assim, uma coisa que a galera tem que entender, pô, nós fizemos um estudo agora recente que a gente levou os atletas para o laboratório e a gente fez a medida do gasto energético nas poses. Nas poses, eu sei, foi com o Douglas, não foi? O Douglas, isso, que é meu aluno doutorado, que também foi atleta e tudo. Então assim, cara, a gente pode ajudar o esporte. Eu vejo que hoje tem um movimento meio anti-ciência, mas, galera, não precisa ter medo de ciência. Se a pessoa que estiver envolvida com a ciência tiver experiência com o esporte, ela vai ajudar o esporte, não atrapalhar. A gente nunca vai conseguir acompanhar o que o fisiculturista faz na prática, na ciência. O que a gente faz a gente tenta verificar se a maior parte das coisas estão certas ou não. E aí tentar ajudar, solicitar, falar, cara, talvez seja melhor você ir por esse caminho. E, por exemplo, eu quando eu chego num atleta experiente, já imaginou eu chegar na Angela Borges e falar assim, Angela Borges, você está treinando tudo errado. Como é que eu vou falar uma coisa dessa para uma menina que já foi campeã mundial, que já ganhou tudo, que já foi para o Mr. Olímpia, que já ficou em segundo, já ficou em terceiro, uma das maiores atletas de todos os tempos? Cara, não é assim que eu abordo um atleta. Sim. Mas por quê? Porque eu respeito ele, porque eu sei o que ele passa, porque eu passei pelo que ele passa. Acho que isso faz muita diferença, cara. Você acha que tem assim um treinador para atletas ou o mesmo treinador que treina os atletas pode treinar pessoas convencionais na academia? Como? Olha, eu acho que é possível um cara, se ele se envolver com esporte, se ele for atleta, ele conseguir, sim, ajudar pessoas que não são atletas. Mas o inverso eu acho que é mais difícil, né? É quase impossível. É quase impossível, né? Praticamente impossível. Me desculpe os colegas que não têm a vivência, mas eu vou ter que falar a verdade aqui, eu não vou ficar fazendo palavrinha, meia palavra. A real cara, a galera da educação física chega pra mim e fala assim, mas como que eu faço pra ser um grande treinador de bodybuilders? Eu falei, cara, a primeira coisa, você tem que começar a se envolver com os atletas. Quantas vezes o Ítalo lembra, logo que eu vim pra Brasília, o Rafael Braca ia lá na Católica, o David ia lá na Católica, a gente fazia uns treinos bem loucos lá, eu nem sabia se eu tava fazendo o que era certo. São anos que você vai testando, errando, e você vai percebendo que certas coisas dão certo, outras não. Eu falo pro pessoal que quer, tem que se aproximar, cara. Você tem que ver o que o cara come, você tem que ver o que o cara toma, você tem que... Cara, se você não estiver vendo isso daí, você não entende. Às vezes eu vou num colega que é da medicina, por exemplo, igual eu fui lá na médica lá consultar com ela, daí eu falei um valor de testosterona lá, e ela regalou o olho, daí eu falei, esse valor aí é o nosso valor mais baixo.
Tipo, dava pra ver que ela tava assustada, só que era uma coisa que pra nós é normal. 1.500. porque o valor- Exato, é porque o- exato. Eu falei esse valor. Aí eu falei assim pra ela, não, doutora, mas isso aqui, com uma dura por semana, é isso aqui que vai ficar teu exame. Falei assim, aí quando eu falei assim pra ela, ó, já peguei atleta com 8 mil, 10 mil, cara, ela não tava acreditando. Claro, tem vários médicos que têm experiência, a gente sabe, não estou dizendo que os médicos não sabem, não é só, o objetivo não é esse. O objetivo é entender o seguinte, independente da sua área de formação, se você não tem a vivência no esporte, não adianta você fazer nutrição, educação física ou medicina, que você vai ter muita dificuldade para trabalhar com esses atletas. Sim. Agora, o que eu vejo que pode ser um equívoco do cara que prepara atletas de alto nível? Forçar pessoas que não têm um bom condicionamento físico a querer treinar mais próximo do que esses caras treinam. Aí eu acho que pode ser um problema. Então, o cara, eu acho importante ele também ter treinado pessoas sedentárias, ter treinado pessoas idosas, treinar outros públicos, porque senão ele também pode se confundir. Sim. Já imaginou você pegando um obeso que está cansado e falando assim, vamos seu frouxo? Sim. Só isso. Quer dizer, Até o jeito que você motiva vai ter que ser diferente. Né? exatamente. A abordagem é Mais diferente, 5, né? mais 5. cara, falar bem a verdade pra vocês, por que eu gosto de treinar atleta? Porque eu passei muitos anos da minha vida treinando pessoas que não eram atletas. E aí você tem que tomar todo um cuidado pra falar. Às vezes você chega às 6 horas da manhã pra dar treino pra alguém, você coloca a pessoa no leg press e ela olha com aquela cara pra você. Esse exercício, hoje em dia, se uma pessoa falar isso pra mim, meu amigo, já era, entendeu? Eu não quero mais ter que passar por isso. Mas quem precisa desse treino, quem precisa desse professor, talvez esteja em umas áreas das mais importantes da área de saúde, que é fazer quem não treina, treinar. Gostar de fazer exercício. A gente não, a gente está lá na Ferrari. Sim. Treinar um Maradona, treinar um Ítalo é igual dirigir uma Ferrari, cara. E eu vou te falar, é tesão. Porque aí você pode fazer tudo o que você sabe. Sim. Tudo, tudo. Eu acho que essa é a grande questão. É por isso que eu gosto. É o lado bom, cara, da gente preparar. Eu falo pro pessoal, né, que eu trabalho, né, com meus alunos, eu falo, cara, tem um lado diferente de trabalhar com atletas, né, e principalmente de bodybuilding, que eles têm prazo, né, calendário. O porquê? Eles estabelecem metas com prazos, você entendeu? E são prazos de data, né? Tipo, daqui a um mês que vem, ou talvez esse dia. Não, é o seguinte, é 3 de dezembro tem que estar pronto. Então, esse é um lado muito bom, porque você escreve, você visualiza e você vai fazendo um acompanhamento. Pessoas comuns, você entendeu? Tanto na parte de treinamento ou na parte de dietética, pessoas comuns, elas não... A grande maioria não visualiza. Não se visualiza. Eu quero perder talvez 5 quilos. Eu quero perder uns 8 quilos. É totalmente diferente, né? Outra pegada. Então, e voltando também àquele assunto, Jonato, quando a gente fala desses valores mais altos, texto, e, enfim, o TGO, TGP, os valores de referência para atletas são totalmente diferentes. O pessoal acha que aqueles valores de referência que estão nos exames de pessoas comuns, né, serve para atletas também. Não, é totalmente diferente, cara. Vai pegar a CPK de um atleta, depois você treina quadríceps. Pega a nossa CPK hoje, como é que ia estar? Lá em cima, caralho. Você entendeu? Então, o valor de referência é diferente para atleta. Né? Então, é uma abordagem diferente. Você entendeu? E quem não conhece, né, vê e assusta. Sim. Uma coisa muito legal sobre esse assunto, ajudando junto com o Adam, a gente está preparando o Chiquinho lá de São Paulo, ele acabou de pegar Procard, né? E aí é muito interessante porque o Chiquinho é um atleta que eu faço assim, o cardio dele, ele treina contínuo, mas ele também tem treino intervalado. Então, por exemplo, ele não faz só contínuo leve. Quando eu comecei a ajudar ele na preparação, eu falei assim, Chiquinho, você tem que fazer cardio de alta intensidade também. Mestre, mas por quê? Para secar mais? Eu falei, não. Porque o cardio de intensidade muito baixa, ele não vai promover as proteções cardiovasculares que um cardio de maior intensidade vai. E o que eu sempre falo? O atleta aguenta mais TGO, TGP, o atleta aguenta mais esteroides, porque ele tem uma vida totalmente saudável. Ele faz dieta sempre, ele faz cardio sempre, ele tem uma vida regrada. É diferente de um cara que vai usar droga, que vai beber, que vai fazer um monte de coisa, que vai fumar, narguilé, sei lá o quê, e além disso quer competir. Aí é outra história. Então, assim, ele foi fazer um teste cardiológico recentemente, ele me falou essa semana. O cardiologista falou assim pra ele, cara, eu pego vários atletas aqui que chegam aqui com um VO2 deplorável, com um cardio horrível. O que aconteceu com você? Você tá muito bem, você é um dos melhores atletas que eu já avaliei aqui na saúde cardiovascular. Ele falou, meu treinador. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque ele me explicou que eu tenho que fazer o cardio mesmo quando eu tô em off, para eu não morrer quando eu for subir umas escadas, e para eu entender que assim, mantendo melhor minha saúde cardiovascular, talvez eu até
consiga avançar mais nas outras coisas. Às vezes até no próprio uso de substâncias que em algum momento podem trazer um efeito deletério, que a gente sabe que vai ter. Isso é total, isso é isso. fato. O efeito cardíaco é irreversível, né? E não tem, e é irremediável, podemos dizer assim. Então, o efeito cardíaco vai vir. O quanto vai vir, o impacto, se é nível 1, nível 2, vai depender muito do que? Dosagem, quantidade, receptor, enfim, é muito individual. Tá? Mas eu lembro, Jonato, que acho que foi até o doutor Alexandre, foi o Alexandre Arraes e o doutor Luciano. Eles atendem lá em Curitiba. Né? Eles são cardiologistas e eles estão fazendo essa pesquisa com bodybuilders. E eu lembro que tinha uma exceção, que eles chamam que é o cara que contamina a pesquisa dele. Sempre tem um cara que contamina a pesquisa que ele queira fora da curva, né? Sim. Que ele tinha problema. Outlier. Problemas cardíacos, você entendeu? Só que devido a ele fazer cardios de intensidade alta, trabalhos cardíacos, né? Ele conseguiu minimizar bastante, né, os efeitos deletérios, né? Sim. Do cardíacos, entendeu? Devido ao uso de esteroide com treinamento, né? Cardiorrespiratório de intensidade alta. Porque a gente sabe que você tem que manter uma zona, você entendeu? E essa zona vai sempre alterando, por quê? Tem uma coisa que se chama resistência adaptativa, né, Jonato? Então, sim, você começa a trabalhar hoje uma faixa de batimento de 160, 180 a 10 km por hora. A semana que vem, seu batimento reduz. Por quê? Porque vai se criando uma resistência cardíaca àquilo, e você tem que subir mais, cada vez mais. Por isso que eles sempre focam, ninguém passa um cardio fazendo velocidade. É sempre batimento cardíaco, né? Então é sempre você manter aquela faixa, né, para gerar uma resistência cardíaca, um treino de cardiovascular. Né? Vou explicar de uma maneira bem simples para a galera entender assim. A primeira vez que eu passei de 100 quilos, eu achei que eu ia morrer. Eu comecei a achar que eu tava com um problema cardíaco mesmo, porque você sobe uma escada, caralho, velho, começa a dar um desespero, né? Uhum. Aí uma vez até vi o Eduardo Corrêa falando isso também. Daí eu falei assim, caralho, cara, quando você fica muito pesado, fica muito difícil, né? O coração começa a sofrer. É mais ou menos assim. Se eu sou muito pesado, tenho muito músculo, demora mais para o fluxo de sangue chegar, demora mais porque a minha árvore vascular ela não está apta ainda para aquele peso todo. Se eu não faço um trabalho cardiovascular para acompanhar esse ganho de massa, não só massa muscular, mas de massa corporal, peso corporal, o que vai acontecer é essa sensação de cansaço excessivo, sonolência, porque o teu sistema cardiovascular não está apto para suprir tanta área. É como se a gente tivesse que encher um monte de sala, só que a gente não tivesse como chegar, levar as pessoas nessas salas, que é o sangue. Então, o porquê que é importante, né? Que a galera às vezes não entende. Eu não tô falando pro cara fazer cardio todo dia. Se ele for um cara muito pesado, se for um cara que tiver que ganhar muita massa muscular, de repente ele pode diminuir o cardio. Mas se eu fosse esse cara, eu não pararia totalmente. Porque ele tem que pensar na saúde cardiovascular dele. Ele tem que pensar nisso. E uma coisa legal, quando você entrar no pré-contest, você vai ter um condicionamento excelente, você não vai sofrer tanto para fazer cardio. Por isso que eu sempre falo, toma cuidado. Claro, a gente adapta o cardio. Você pega um cara muito pesado igual o Ítalo, se eu colocar ele para correr na esteira, eu vou matar ele, a lombar dele não vai aguentar. Então a gente vai adaptando. Mas o que eu falo pro meu atleta assim? Isso é uma coisa muito legal de se falar. Às vezes o cara chegava para mim e falava, professor, fiz 2 horas de bike. Eu falo, que merda. Ele, por que merda? Eu falei, cara, para você ficar 2 horas na bike, você deve ter colocado um RPM de 40. Eu falei, o que é RPM, professor? Bodybuilder, velho, me falando isso. Eu falei, cara, RPM é uma medida de rotações por minuto que marca lá no computadorzinho da bike. A maior parte das bikes eletromagnéticas tem aquele RPM. Eu falei assim, cara, eu queria que você fizesse de 60 para mais. Aí o cara foi e fez. Meia hora. Eu falei assim, professor do céu, não sabia que bike era tão difícil. Eu falei, cara, sabe o que me deixa triste? Você usa o princípio da sobrecarga progressiva na musculação, mas você não usa o princípio da sobrecarga progressiva no cardio. Sim. Ou seja, o teu cardio é só para gerar gasto energético e a gente não pode usar o cardio só para isso. Sim, no bodybuilder a gente conta a caloria. Porra, se você pegar um cara de 100 quilos e botar ele para fazer 1 hora de escada a 12 por hora, vai dar 700 kcal, mano. É muita caloria, velho. Graças a Deus, a gente consegue. Agora, o dia que você tá mais cansado, você prolonga para bater a caloria daquele dia que você programou. Mas o dia que você não tá tão cansado e tá bem para fazer o cardio, por que não fazer um cardio de intensidade um pouco mais alta, menos tempo, melhores adaptações cardiovasculares e ganhei o gasto energético que eu precisava para secar? Então, existe hoje assim uma quantidade, o valor de RPM para secar. Eu estou fazendo uma pergunta assim que a galera geralmente me faz. Excelente pergunta. Olha, você pode, por exemplo, vamos pensar em calorias.
Nós estamos com o Ítalo tá lá, tá com a dieta calculada, tá querendo gerar 1.000 por dia, é uma loucura, tipo, 1.000 de exercício eu tô falando, né? Porque vai ter a taxa metabólica, vai ter os outros componentes. Digamos que seja 1.000. 1.000, nós estamos contando 500 calorias de cardio e 500 calorias da musculação, que vai ser bem intensa, então vai dar umas 500k. Beleza, tudo bem. Cara, se eu coloco ele na bike e coloco ele a 40 RPM, para ele chegar nesses 500 calorias, ele vai ter que fazer mais de 1 hora. Se ele tem disponibilidade, se ele tá bem, se ele quer fazer, tudo bem. Se ele tá mais disposto, ele poderia colocar um RPM mais alto, fazer 20, 30 minutos e bater essas mesmas 500 calorias. Então, na verdade, a sua resposta tá aí. Não é que tem o cardio para secar, não tem o RPM para secar. A gente faz cálculo. Baseado no cálculo, eu manipulo o cardio. Agora, por exemplo, nós treinamos coxa, que foi que dia? Ontem. Eu tô torto, velho. Tô destruído. Tá ruim para sentar. Aí você fala assim, beleza, vai fazer HIIT? O caralho que você vai fazer HIIT. É isso que quem não é do bodybuilding não entende. O cara chega pra você, mas HIIT é muito melhor, mas você quiser... A galera que é de fora do esporte, né? Fala assim, bicho, vocês não têm noção do que é treinar um atleta. Os caras perguntam no Instagram do Ítalo, perguntam no meu Instagram se dá pra fazer HIIT depois da musculação, velho. Ou antes. Musculação que nós estamos falando. Atleta, né? De membro inferior. Porque de superior você até aguenta. Membro inferior, eu falo, cara, é o seguinte, desculpa, eu não quero te ofender, mas o teu treino de membro inferior é uma bosta. Porque se você... Cara, a gente só consegue fazer o quê? Falecer depois do treino de quadríceps. É só isso que você consegue. Vai falar que você vai fazer cardio? Não dá, cara. Então, assim, para uma pessoa com menos condicionamento físico, que faz aquela musculação mais para saúde, até dá, cara. Beleza, tudo bem. Mas se você estiver me falando um cara que fez um treino direito de membro inferior, não vai dar para fazer. Tem que ser em horário separado. E mesmo no outro dia, igual a gente está hoje destruído, não dá para fazer um cardio intenso. Daria no máximo para fazer um contínuo, um cardio mais leve. E aí o que eu falo, cara, um bom preparador ele tem que estar atento a essas coisas. Ele tem que ter o feeling. Ele tem que ter o feeling. E eu acho que para cada caso é um caso e tem que ter uma aplicabilidade para cada um. Excelente. Tá, então, e a gente sempre tenta fazer, não é só o que é eficaz, porque a gente sabe, cardio é eficaz, mas a gente tem que fazer da forma eficiente. Então, se for contraprodutivo, eu falo sempre pro pessoal, cardio é importante, show, super, hiper, mega importante, mas tão importante quanto, e na verdade pra gente que é atleta, é até mais é o treinamento. Então, a partir do momento que isso começa a impactar, você tem que rever a estratégia que você está introduzindo no cardio. Eu não estou dizendo que você tem que parar o cardio, não, mas você tem que fazer ele. Então, eu sempre falo, cara, cardio pós-treino, tá, depende muito da aplicabilidade. Cardio, sempre falo, sempre cardio longe do treino. Pra mim, perfeito, sabe? Também acho. E uma diferença de umas 8 horas. De umas 8 horas, porque pelo você menos. Você precisa repor glicogênio, comer. Sacou? Então, vai fazer um cardio em jejum 8 da manhã, mano, vai treinar lá para as 15, 16 horas. Fica show. Umas 3 refeições anteriores. Exatamente. Aí, ou se você treina de manhã, não, mano, faz o cardio à noite, sacou? Antes de dormir, algo mais suave, enfim. Cara, é engraçado, né? Você vê, eu sempre achei o Ítalo muito inteligente para preparar e para treino. Cara, se você tiver um mínimo de conhecimento de fisiologia, você não erra nessas coisas. O bodybuilder, eu entendo, a galera às vezes fica chateada com o jeito que eu falo, mas, cara, eu não quero te humilhar quando eu falo que você faz errado o cardio. Não é esse o objetivo, eu quero te ajudar. Eu quero acabar com esse mito que todo bodybuilder tem que ir lá e fazer o cardio a 110 batimentos por minuto, cara. Sabe? Essa não é a real. A gente não precisa mais passar por isso no esporte. Agora, uma coisa que o Adam me falou, né, da última preparação dele. Imagine um cara louco igual o Adam, né? Com aquela rotina dele e tal, o cara que eu admiro pra caralho. Ele falou assim, inteligente pra caralho, ele falou assim, cara, eu quase não fiz cardio na minha última preparação, eu fiquei super seco. Porque ele não conseguia fazer, velho. Por causa dos horários, por causa das coisas. Aí tem que fazer o quê? Tem que apertar na dieta, tem que apertar nas outras coisas, né? Mas é porque o pessoal acha que é o seguinte, não, eles tem aquele questionamento, né? Mas o cardio ajuda a secar e tudo mais, não. Sabe o que ajuda a secar, pessoal? É déficit calórico. Pronto. É isso, não tem muito segredo, é déficit calórico. O cardio ajuda no déficit calórico. É isso. Mas imagina, se você faz um cardio de 200 calorias, gasta uns 200, 300 calorias em média, Jonato, e sei lá, você está comendo 300 gramas de arroz pós-treino. Se você reduz para 100, você já bateu aquela quantidade, você bateria no cardio. Certeza. Eu não estou dizendo que isso é a melhor forma. É uma forma. Mas, por exemplo, isso é uma forma de abordagem caso a pessoa não tenha disponibilidade. É uma forma. É a melhor forma? Eu não acho que é, não. Eu acho mais bacana o cara realmente fazer um cardio e comer um pouco mais para melhorar a performance no treino. Sim, certo. Mas, cara, a gente tem que sempre ir baseado na rotina da pessoa da que a gente está preparando. Então, se não tem disponibilidade,
plano B. É esse. Sabe uma coisa que eu acho legal, escutando o Vitor falar assim, isso aí? É que, cara, quem fazia muito isso antigamente, que eu via fazer, né? O technician lá, É verdade, o Cris acertou. o Cris Aceto, o próprio Patrick, eles adaptavam muito a dieta pro dia, ou pra condição do cara. Sim. Eles batiam o olho e falavam assim, não, hoje vamos fazer isso aqui, ó. Sim. E mudava. Essa é uma visão que é difícil de um cara que só fez nutrição ele ter. Uma finalização também. Isso, exato. Então, por exemplo, cara, hoje eu consigo. Quando eu comecei a preparar atleta, eu não tinha essa visão. Às vezes eu bato o olho no cara e falo, cara, não faz cardio hoje. Come. Um dia eu tava finalizando o Bruno, velho. Juro pra você, o moleque tava seco. Cara, ele subiu com aqueles sulcos, assim, impressionantes no quadríceps, cara. Eu cheguei no meio do treino, era pra ele tomar, sei lá, naquele dia, 1,5 litro de água só. O bicho tava morrendo. Eu vendo ele treinar, tava falando assim, toma água. Dele, como assim, cara? Se eu tomar, vai dar 1,5 litro. Eu falei, não, velho, pode tomar. Daí ele deu um golão, tomou uns 400 ml de água. Daí eu olhei pra ele e falei, toma água de novo. Não, cara, eu tô com medo, não sei o que. Toma água, velho. Tomou, daí acabou o treino e falou assim, acabou minha água, né? Eu falei, não, pode tomar até dar aquele 1,5 litro. Pode ir. Isso você não vai achar em livro, velho. Não tem como. É no feeling Não mesmo. tem É como. feeling. velho. Você observa o cara, você vê o quanto ele tá depletado e o quanto ele tá depletando. E quanto mais você dá água pra um cara que tá assim, mais ele expele água. É uma diurese natural. Mas, mano, isso não é... Nem todo mundo tem isso. Sacou? E nem todo mundo tem essa visão, porque você tem, primeiro, você tem que estar com o cara. Você tem que observar, você entendeu? Acompanhar. Essa coisa muito bacana que Foto. você fala. O Chris, o Chris e o Patrick também, né? Nas fases finais, eles mudam a dieta todo dia. Toda hora. Então, tipo, ó, feedback, fotos, eu lembro. Eu lembro que na finalização com o Patrick pro Arnold, eu só fui saber meu carb, né, 7 horas da manhã, né, e eu ia começar a comer 8, mas eu só fui saber o que eu tinha que fazer 7 horas da manhã. Porque ele tava avaliando as fotos que eu tinha mandado em jejum, eu falei, peraí, deixa eu avaliar. Ele tá avaliando, ele falou, não, você vai comer isso aqui hoje. Pronto. Então, isso você não vê em E é muito literatura. a confiança do atleta, né? Tem que ter aquela confiança mesmo no coach, no treinador. Porque, cara, já teve atleta meu que eu falei pra ele, você tem que descansar. Não, mas eu me sinto forte. Cara, mas eu tô falando pra você descansar. Cara, eu sempre falo uma coisa, cara. Às vezes o pessoal me entende mal. Por isso que eu prefiro ser muito sincero. Quando eu vou pegar uma pessoa para ser em preparação, eu falo assim, você vai começar a escutar outros atletas, outros treinadores. Eu falo, bicho, pelo amor de Deus, não faz preparação comigo. Ou você confia, ou, cara, tchau. Porque, cara, às vezes os caras falam assim, o cara chega pra mim, tá, não tô conseguindo comer 600 gramas de arroz. Pega um cara a cavalo do tamanho do Ítalo, você fala assim, tá, beleza, vai comer 4, 5 refeições com 600 gramas de arroz. Cara, é foda. Tem uma hora que não vai, né, meu? Aí você fala assim, não, beleza, vamos calcular pra tapioca, tá? Aí eu posso comer menos volume e tal. Aqui eu consigo comer a mesma quantidade de carboidrato, com menos... Exatamente. Perfeito, tá bom, beleza. Só que se a tapioca é uma merda pro cara? Se é ruim pra digestão. Dá merda pro cara. Dá gases, faz mal, sei lá. Cara, às vezes, uma coisa que eu sempre falo, o Rubens também, o coach Rubens, uma vez ele falou isso pra mim, falou assim, cara, na finalização eu não coloco nenhum alimento que o cara não esteja acostumado. Não coloco nenhum tempero que o cara não esteja acostumado. Porque a chance de dar uma merda no intestino é enorme, cara. Bicho, todo mundo sabe, todo mundo que estuda um pouquinho sistema gastrointestinal. Cara, sempre quando a gente entra em finalização, o sistema gastrointestinal fica uma merda. Uma merda. É restrição calórica. Restrição calórica, restrição severa de carboidrato e aquele excesso de proteína gera isso. Puta, cara. Você entendeu? Putz. Então, é por isso que eu falo muito isso. Cara, o pessoal gosta muito, né? Finalização, jogar umas pizzas, jogar hambúrguer. Eu pergunto, mano, jogou durante a preparação? Já comeu isso? Já comeu isso? Experimentou, né? Sacou? Eu falei, não, fiquei em restrição, comi tudo certinho. Eu falei, mano, então sabe o que você faz? Você pega o que você comeu em dieta e triplica. Pronto. Você entendeu? É muito mais fácil, a probabilidade de dar erro é bem menor. Com certeza. Você entendeu? Do que Boto se você fé. fizer algo fora do que você faz. Eu lembro com o Patrick que em 2015 a gente estava preparando para o brasileiro, o Jonato. E durante a preparação eu lembro que eu não comi batata doce, né? E na finalização o Patrick tinha me passado batata doce, né? Para finalizar e tudo mais, enfim. E eu comecei a comer e comecei a passar mal. Passar mal, não, mas passei mal bacana. Tanto que, faltando um dia para o campeonato, eu já não conseguia carbar mais. Eu ganhei o brasiliense e o brasileiro sem conseguir carbar. Porque eu tava com o estômago muito zoado devido a... Sensível, né? Sensível, sacou? Você engatou uma depois da outra também. Engatei uma depois da outra e eu falei, Patrick, cara, não dá mais pra fazer com isso, você entendeu? E ele viu, né, que eu tava realmente muito ruim. Ele falou, putz, eu falei, cara, eu não vou botar mais nada de rango aqui agora porque
já tá inflamado. Então, independente se é alguma coisa que eu já comi ou não, vai piorar. Sacou? Então, vamos sem carbar. Graças a Deus ganhei, mas, cara, foi uma experiência que, por exemplo, na prática, né, eu aprendi, né? Mas na literatura ninguém fala, né? Onde é que fala no livro? Não, é difícil, cara. É bem difícil, é isso mesmo. A A gente vê muita experimentação que dá errado, né? Eu já tive uma situação em que o atleta me pediu. Falei assim, cara, deixa eu usar tapioca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui meio bonzinho e falei assim, não, beleza, faz umas tapioca lá, tal. Porra, o cara teve uma diarreia, sabe? Estragou Severa, né, toda a preparação, cara. Eu falo assim, E meu... é foda. Fase final, mano. Sabe, eu não gosto, cara, de mexer com coisa que você não tá acostumado. E eu aprendi isso errando. Sim. Na verdade, a maior parte das vezes a gente aprende errando. Sim, a experiência, né? Hoje eu vejo muitos canais aí, o canal do Renato, o canal dessas empresas que ajudaram bastante no crescimento, né, do esporte e tudo mais. Mas, às vezes, quando você está trabalhando com um atleta, já aconteceu dele falar: ah, mas eu vi lá na internet o Cariani falando que podia fazer assim. Como que você lida com esse tipo de situação aí? É assim, é difícil. Eu tenho um código, né? Um código comigo. Esses dias eu estava dando uma aula no Rio de Janeiro e um estudante fez uma pergunta e falou o nome do professor lá. Eu falei assim, ó, cara, eu vou fingir que eu não escutei o nome da pessoa que você falou e vou responder a tua pergunta excluindo o nome do cara. Porque, infelizmente, cara, se você tem uma pessoa muito antenada na internet, ela pode ser muito tóxica, cara. Em vários aspectos, né? Então, assim, cara, eu sempre falo pro cara, cara, olha só, a primeira coisa, antes de eu aceitar preparar a pessoa, eu explico para ela assim, ó, eu não vivo de consultoria. Não é o meu ganho financeiro. Então, logo, se eu for pegar a consultoria para fazer você, é porque eu acredito no teu projeto. E, para eu acreditar no projeto, você tem que acreditar em mim. Eu tento antes, eu chamo isso de preventivo. Eu faço o preventivo com o cara que vai começar a preparação antes. Só que já aconteceu, sim, de uma situação bem recente, inclusive, de um atleta, tipo, sumir, não sei o que aconteceu, e quando eu vi o cara no palco, eu falei, que merda. Ixi, E aí você vê que o cara não fez o que você falou. acontece direto. Acontece direto. Shape não mente, E não velho. adianta mentir. Não, O shape não não mente, mente. não, É verdade. E tem uns que é cara de pau que ainda tem a coragem de mandar mensagem depois e perguntar, falou, ó, fiz tudo que você fez. Eu falei, mano, não, não você não fez. fez, Se né? tivesse feito, você tinha ganho, ou talvez ficado em posição melhor, né? Enfim, ou teria um resultado melhor no físico, né? Até porque se tivesse feito de verdade, você teria me dado esse feedback. Os caras somem, né? Cara, Eles e realmente somem mesmo. eu acho que às vezes, quando o cara assume a cagada, tipo assim, o cara olha pra você e fala assim, tô pensando em tomar um meio diurético, tô pensando em tomar um diuréticozinho. Aí você fala pro cara assim, cara, não toma essa merda, vai cagar no teu físico. Você vai ficar pior amanhã, tal. Aí o cara fica com medo, vai e toma. Aí o cara fica todo ruim, né? Só que ele às vezes não admite pra você. É uma percepção que eu tenho, ando estudando um pouco comportamento por causa do Denis, que é um amigo meu que escreve bastante sobre isso. E o cara fica com vergonha de te falar. Sim. Às vezes pode ser mau caratismo ou às vezes vergonha. Eu vou te falar, eu acho que a grande maioria não é mau caratismo, é vergonha, É, Jonathan. vergonha. É porque o pessoal fala, putz, se eu falar pra ele que eu fiz, né, algo que ele disse pra mim pra eu não fazer, ele não vai querer nunca mais trabalhar comigo. Então, o assumir a culpa é difícil. sem Por isso que muitas vezes eu me coloco muito na posição da pessoa também que tá do outro lado. Sabe? Eu falo, cara, se realmente você tá comigo, você confia em mim. Você entendeu? Mas, cara, se surgir alguma dúvida, é porque provavelmente alguma coisa que eu te passei não foi com certa confiança. Então, me pergunta de novo, que eu tenho que te explicar de uma forma melhor para te dar confiança para você fazer o que você tem que fazer. Você entendeu? Mas isso é real, cara. Eu acho que a grande maioria eles ficam com vergonha. Cara, hoje a galera tá estudando pela internet. Tá Sim. estudando pelo podcast, tá estudando pelo Instagram. Então é uma coisa que é uma nova era. Sim, total. E agora eu falo até não só como treinador, mas como professor. Você tem que ter muita paciência. Várias vezes, cara, eu tenho atleta aqui de Brasília, a Adri, ela é biquíni. E, cara, eu não pego quase nenhuma biquíni para preparar, porque não é minha especialidade. Mas ela tá indo tão bem e ela tá fazendo a preparação comigo com a Manu. Ela começou treinando com a Manu e aí ela quis que eu ajudasse na preparação e tal. E tá dando muito certo, assim. Eu não vou falar que eu não gosto de preparar biquíni, senão o pessoal vai ficar chateado comigo. É só que eu acho que eu preparo melhor em outras categorias. Eu vou falar de uma maneira bem educada. Tá? Não é, eu espero que ninguém fique chateado. Mas enfim, aí, cara, às vezes ela manda uns áudios pra mim assim, cara, eu escuto e falo assim...
Deixa eu pensar bem como é que eu vou responder isso aqui. Exatamente. A abordagem com mulher primeiro é diferente. Né? E ela fala o nome da pessoa. Ela fala assim, mas eu assisti um vídeo do cara tal, ele fala isso, fala assim. Sim. Uma coisa que é legal, como deu muito certo as finalizações dela e os campeonatos, no final ela fala assim, não, eu sei que você estuda isso, eu confio em você. Mas ela joga aquilo na conversa para ver se eu... Sim. Mas se você tá antenado. Tem muito disso de testarem, assim, né? Tem. Mas a internet tem um lado bom que veio, né? Que foi... A quantidade de informação que tem na internet é muito bom, sabe? A disseminação de conteúdo tá muito grande. É mesmo. Só que é o seguinte, se você não souber filtrar, você fica maluco. Maluco, né? E vamos entrar agora numa partezinha que é de treinamento, né? Agora, Jonathan. Progressão de carga, tensão mecânica, né? Qual treinamento é melhor? Com carga? O que importa? Vamos fazer. O que importa realmente dentro do treinamento? Legal. Não, cara, eu gosto muito de falar disso porque hoje eu fiz uma enquete no meu Instagram. Eu coloquei assim, reversibilidade é um princípio do treinamento, sim ou não? Cara, sim, teve vários nãos. Então, é assustador. Isso que muita gente que me segue é da área do treino, mano. Então, assim, eu acho que as pessoas não entenderam que os princípios do treinamento esportivo, eles se convergem, eles são interdependentes. Cara, veja bem, eu fiz um vídeo falando que eu achava um absurdo uma pessoa colocar uma carga tal, se ela estava treinando há muito tempo numa academia. Cara, as pessoas se revoltam, elas mandam mensagem para mim falando assim, eu pego esse peso, tipo, cara, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu falei aquele peso, eu falei só para explicar. Não estou querendo agredir você, falar que você treina errado. Se você quiser treinar errado, você treina errado. É uma opção sua. Ou seja, sobrecarga progressiva, para mim, é o básico. Não tem como treinar sem sobrecarga progressiva. Só que aí, o que confunde? A palavra sobrecarga, ela dá a entender peso. Sim, é a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um. Mas sim, o peso, a gente coloca ele como intensidade. Né? Então, ele faz parte da sobrecarga. Porém, a sobrecarga pode vir no volume, pode vir em outras variáveis, certo? Então, tudo isso é sobrecarga. Agora, para mim, começo de treino é carga, é peso. Sendo muito sincero, eu não vou assim mentir no que eu vou falar para vocês. Eu gosto de começar o treino de todo atleta que eu preparo, seja Ângela, seja Chiquinho, seja quem, o Ítalo viu lá com a gente. A gente começou por exercício básico. E a gente começou piramidal, crescente. É isso, velho. Acabou. Agora, não dá para fazer o treino inteiro assim, cara. Não precisa chegar em determinado exercício já depois de estar morto, destruído e continuar com aquela mesma abordagem. Por quê? Tudo bem, o Ítalo vai lembrar, Daniel Guedes, um cara foda, um puta atleta, lá de Manaus. Né? Eu passei o treino para ele, ele adorou, ele falou assim para mim, cara, eu tô me adaptando melhor ao teu treino do que aquele coach gringo que eu tava fazendo, porque todos os exercícios ele me pedia para descansar 3 a 5 minutos entre as séries. Todos os exercícios do treino. Ele falou assim para mim, Jonathan, eu tenho que dar aula, eu tenho que atender, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu sou atleta, mas eu tenho trampo, eu tenho família. Falei, então, o teu treino tem carga, mas tem momentos em que ele não fica tão duradouro. Então, eu consigo fazer. Adapta melhor para a minha situação. O Ítalo, eu sei que ele gosta de ir na academia e ele tem tempo para ficar mais tempo, ele gosta. E eu vejo que o Ítalo gosta de pegar carga. Isso é legal, isso é bom. Né? Ou seja, na minha opinião, intensidade alta, carga alta é para exercício básico. É para agachamento, é para leg, é para fundo, é para remada, sabe? Barra fixa, exercício básico. Outros exercícios que a gente vai usar no programa de treino, eles não precisam só estar vinculados ao aumento de carga. Eles podem estar vinculados a outras condições. Aumento de volume, pronto, controle de cadência, exato. Set. O que eu vejo a galera que criou essa religião do peso é o seguinte. Primeiro, eles falam que isso é a grande novidade. Desculpa, vai pra puta que te pariu, né, meu? Que desrespeito à linha do heavy duty, a linha dos caras que já falavam de carga tanto tempo atrás, né? Vamos lá, isso já é muito antigo. O High Intensity Resistance Training, que eles chamavam de HIRT, cara, isso é muito antigo, não é novo. Então, pelo amor de Deus, esse negócio de power building, o treino de fisiculturista misturado com powerlifting, massa pra caralho. Só que isso não é novo. Não é novo, certo? O que eu acho que estragou tudo? A galera começou a passar muito treino que eles chamam de fofo,
que é cadência em tudo, isometria em tudo. E realmente isso... Que não é o legal também, não né, é Renato? legal, Eu acho que tem um não é mix, legal. né, cara? Cheio de método. Você vai olhar o treino do cara, cada exercício tem um método diferente. Às vezes o cara faz cada série um tipo de método, sabe? Cara, eu não acho isso legal. Só que, cara, é difícil explicar pra galera. Falo, cara, você pode ter um 3-7 no teu treino, você pode ter um drop, você pode ter um rest pause. Beleza, cara. Mas não precisa ser o treino inteiro, cara. Nosso treino, quantos métodos nós fizemos aquele dia? Nenhum. Nenhum, né? Nada. O treino inteiro limpo. Nada. Eu chamo de série limpa. Sim. O treino inteiro limpo. Sabe? Treino inteiro, séries normais, Normal. tudo. Máximo controle de cadência. No máximo. Controle Controle em de algum excêntrica, no máximo. outro, é Mas isso. foi progressão de carga, foi bem simples. Eficaz, eficiente. E às vezes você pega um cara igual, vamos pegar o exemplo do Sardinha, que eu gosto pra caralho, um cara maravilhoso. Ele sempre fala pra mim que tá com muita dor, cara. E às vezes tem que adaptar, mano. Se o cara tá com muita dor, eu não consigo colocar carga. E eu vejo muito que o cara que fala só de carga, eu vejo que são pessoas que escondem os problemas que têm por causa disso. Eu já vi muitos desses caras terem problemas. E eles vendem aquilo porque aquilo dá dinheiro. Realmente dá dinheiro. Uma coisa que eu vi o Ítalo falar no Monstercast que eu achei muito legal. Ele falou assim, cara, você quer se meter a treinar com carga? Beleza, mas tem que ter técnica. Aquilo ali que você falou, velho, foi fundamental. É porque o Tem pessoal... gente tá confundindo. Eles fazem uma divisão, Jonato. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falava... eu estava treinando e ele veio treinar comigo, né? Eu falei, pô, cara, eu vou treinar, mas eu vou treinar mais técnico. Aí ele veio falar comigo, eu falei, mano, me desculpa, cara, nem nada, você entendeu? Fala pra mim que você vem treinar com menos carga, com menos intensidade. Fala que você tá cansado, te entendo. Não fala que eu não treino técnico, não, porque eu vou te falar, se você entra de qualquer jeito debaixo de uma barra com 300 quilos no agachamento, tá bom? Das duas uma, meu irmão, ou apago, morro, ou quebro minhas pernas. Então, eu não vou entrar de qualquer jeito, você entendeu? Então, desde a saída, a concentração, todo mundo sabe, eu tento prezar o máximo pela execução. Né? Eu aprendi isso com o Kleber, depois eu aperfeiçoei com você entendeu? Então, a execução não é uma variável, tá? É uma constante, ela tem que ser sempre a mesma. Tá? Da primeira até a última, ser caprichada, ter aquele controle. Claro que o impacto sistêmico de 100 quilos é diferente de 600 quilos, então, num leg press. Então, você sabe que tem uma diferença ali. Você não vai conseguir manter a mesma cadência, às vezes, mas você tenta sempre controlar o máximo possível. Não é tipo ficar, não, você tem que fazer... Não é fazer mais lento. Quem vai ditar é a carga. Exato. Você entendeu? Quem dita a carga. Isso é muito interessante. Cara, controle. essa questão é muito legal, porque assim, eu sempre falo pro cara, falo assim, primeiro, progredir carga sem uma boa técnica é desperdiçar a carga. Sim. Porque o bodybuilder, ele precisa atingir o músculo-alvo. Esse negócio de ficar balbuciando o peso e achar bonito, fazer porra de vídeo, vai pra puta que pariu, velho. Isso aí é só pra moleque de internet, parceiro. Sim. Desculpa. Quem entende de treino sabe que isso é balela. Ficar balbuciando o peso, não é isso. Sim, vai ter carga. Agora, olha a técnica do powerlifter. Olha por que o filho da puta consegue levantar tanta carga? Porque ele tem técnica. Tem todo um posicionamento do corpo que ele usa pra levantar a carga, cara. Né? A questão do posicionamento do quadril que eles fazem, quadril alto e tudo. Tudo aquilo tem um objetivo, cara. Sim. Uma vez eu fui treinar com o powerlifter e o cara começou a me explicar que você fazia força no pé desde o começo, não sei o quê, pra empurrar a barra do supino. Cara, meu peso triplicou no exercício. Então tem várias coisinhas que a gente guarda ali, né? Sim. Aquela artimanha e tal. Só que, vê, cara, vamos pegar um exemplo que até eu dei esses dias. Você pega um exercício igual uma rosca direta, é um exercício que a pegada na barra, ela tá muito afastada do cotovelo. Se você for colocando muita carga, cara, você não consegue focar muito no bíceps, porque a característica do exercício não ajuda. Não é porque é isolado ou não. Por exemplo, panturrilha, flexão plantar, você consegue colocar carga pra caralho, porque o exercício, apesar de ser monoarticular, o braço de força da resistência é curto. O teu pé tá mais próximo do eixo de rotação, do tornozelo. Então, você consegue colocar altas cargas. O treinador, ele tem que saber essas coisas, velho. Que aí ele não faz essas merda, entendeu? Cara, eu acho um saco a gente criar uma religião de treino. Tipo, eu sou do cara da carga, eu sou o cara do método, eu sou o cara... Cara, nenhum atleta vai chegar no máximo da sua evolução se a gente só fizer isso. Foi muito engraçado que o Dorian Yates veio pro Brasil, né? E os caras sempre ficavam colocando ele como um exemplo do cara que sempre treinou pesado, né? Aí ele foi treinar os caras e começou a fazer os caras fazer 30 reps, 40 reps, 50 reps.
E meio que quebrou essa galera que fala assim, não, mas atleta tal treinava pesado, por isso que ele era grande. Sim. Cara, pelo amor de Deus, não é possível que uma pessoa seja inocente nesse Não, tanto. eu tava falando esses dias no Instagram que é o seguinte, hipertrofia é multifatorial, tá, Exato. pessoal? Então, não é só o treinamento que vai deixar o cara do tamanho do Big Ramy. Inclusive, acho que o Renato que me falou uma vez, né, citou meu nome no podcast, porque o pessoal fica achando essa correlação, né? Fala, não, cara, mas as cargas que o Ítalo move não é compatível ao físico dele. Não é isso. Ai, Pessoal, meu Deus do céu. quando se trata de hipertrofia máxima, a nível de fisiculturismo, né, a nível Mr. Olímpia, né, podemos dizer assim, porque o exemplo foi Big Ramy, né, eu falei, cara, envolve N fatores, né, envolve a recuperação, envolve a dieta, envolve o uso de ergogênico, Foca em peptídeo, GH, IGF, enfim, envolve muitos fatores. E do bom, né? Do bom, exatamente. Só que eu dei um exemplo seguinte, né? Agora imagina, vamos colocar todo mundo sob o mesmo nível. Mesmo nível. Cada um fazendo o seu treino, sua dieta, do jeito que faz. Vamos tirar as drogas e vamos deixar só o básico, treino e dieta, né? Quem você acha que vai ter um físico melhor? É isso. O que você faz com... Bota todo mundo sob o Eu mesmo vou usar nível. o meu exemplo. Cara, se eu tivesse o tamanho compatível às cargas que eu levanto, caralho, velho. Então, beleza. O Jonathan tava movendo a mesma carga que eu, tá? No treino de ontem. Então, Eu teria tudo pra falar ele que carga ele tá do meu tamanho? Pô, Jonathan, você devia estar do meu tamanho, tá, cara? Tá errado isso aí, desse viu, irmão? jeito, cara. Você E fez como é 70 ontem. que você trata hoje esses haters de comentários? Porque, poxa, ao mesmo boa tempo pergunta. que tem muito conteúdo bom, né, no seu Tem. Instagram e tudo, mas tem aqueles Tem. professores Tem. antiéticos que chegam lá e falam, isso aí que você está fazendo tá errado, baseado no artigo tal. O Jonathan escreve artigo. Vai falar, tá, então calma aí, peraí, você tá pegando meu artigo e jogando contra a minha? Calma aí. Então, mas Jonathan tem escreve mesmo. artigo. eu Não, cheguei a ver. tem. Ele tem vários artigos, Jonathan. Tem muito isso. Cara, sabe o que eu percebi? Eu tô com o Andrew agora, ele tá me ajudando a criar os conteúdos, né? E ele é da educação física, então ele é um cara que ele consegue progredir melhor o Instagram de um cara que é dessa área. E, cara, assim, quanto mais seguidor você tem, mais haters vai aparecer. Porque começa o seguinte, o teu vídeo começa a rolar pra tudo que é canto e começa a vir gente totalmente maluca no teu Instagram. E uma vez eu vi o Muzi falando, ele falou assim, cara, eu respondo uma vez no máximo e depois é bloco ou deleto o comentário. Porque melhor coisa, porque você ignora, você tem que ignorar. se você começar a responder, irmão, você vai perder a teu cabeça. dia, você vai ficar sem sono, você vai ficar estressado. Uma vez eu entrei nessa brincadeira, porque o cara entrou no meu Instagram, me desrespeitou, falou um monte de besteira, nem me conhecia direito, tal. E, assim, aquela época eu me arrependi muito de ter dado luz para uma coisa besta igual Deu aquela, evidência sabe? pro cara, né? Cara, uma coisa a gente tem que tomar muito cuidado, mano. Todo mundo que tá assistindo sabe, o Ítalo sabe, você sabe. Rede social dá ansiedade, cara. Você fica acelerado, o coração fica acelerado. Você posta uma coisa, você vai lá ver quem curtiu, quem comentou. Se você fala que você não presta atenção nisso, você tá mentindo. Você presta, aquilo gera ansiedade. Eu estudo essas porra, velho. Eu sempre fico preocupado para não piorar o meu estado mental. Então, eu sempre tento preparar minha mente, cara. Porque quanto mais o conteúdo vai viajando... O exemplo idiota. Esse vídeo que eu falo que eu fico decepcionado com a menina que está treinando há muito tempo e coloca pouca carga, ele teve o dobro de visualizações do que o meu número de seguidores, o que é muito impossível, muito nada a ver isso acontecer. E eu percebi que realmente apareceram muito comentários inocentes, assim. Sim. Mas deixa a pessoa treinar do jeito que quer. Aí eu postei a foto com o Ítalo e o vídeo dele treinando essa semana e fiz um texto, tentando explicar. Só que esses arrombados nem leem aquele texto ali, velho. Sim. Entendeu? Quem lê aquele texto é a pessoa que já tem um nível de discernimento mínimo. Tem um cara, já falei... Eles lêem geralmente que convém pra eles, né, Jonathan? Claro, Infelizmente, claro. infelizmente. Vídeo com legenda. Se não tiver legenda, ele nem olha. Senão é difícil de entender, Verdade. Cara, tem um cara já faleceu. Eu tinha o livro dele quando eu fiz a graduação, chama Humberto Eco. Ele é um cara meio chato, mas ele falava uma coisa assim. Quando criaram a rede social, é mais ou menos quando você fosse num boteco. Porque se você for num boteco, você pode tomar pinga, você pode tomar cerveja, você pode tomar vinho, você pode tomar o que você quiser. E você pode falar o que você quiser. Porque você está num boteco. É liberdade. A rede social é isso, cara. Sim. Então, toda vez que a gente entra num holofote,
a gente tem que ter essa paciência, cara. Tem que ter essa sapiência, vai? Sim. Tem que saber ignorar, né? E quando puder, ajudar. Sim. Algumas vezes eu já tive uns caras chatos assim, só que daí eu quebrei o cara. Ô, cara, mas eu te mando uns artigos, você não quer me pedir lá no e-mail? O cara achava que eu não ia responder. Ela mandava os artigos. Mas você não... Você deu uma olhadinha, o que você achou? Tal, assim. Aí você vai quebrando. Você às vezes salva um ou outro. Sim. Mas quem te odeia mesmo, não tem jeito. Sim. E aí eu acho que o jeito mais saudável é esse, cara. É não perder tempo, Se você confia no que você está fazendo, se você não está roubando ninguém, se você não está enganando ninguém, você não está falando um monte de besteira em podcast, sim. Né? Se você sabe o que você está falando, você não tem que se preocupar. E outra, se você não tem hater, Jonathan, é porque você não tá fazendo um bom trabalho, não. Sem dúvida, sem dúvida. Bota fé. Certeza absoluta, certeza, tá? Não tem como. Você passou aí há um ano atrás um momento difícil depois da construção da sua casa lá e tal. Foi. Você chegou a ter depressão? Sim. Como é que foi isso aí? Isso tem a ver com rede social? Tem, também. Eu falei pro Ítalo, né? Eu tive um diagnóstico de protusão discal, né? L5-S1. E quando eu estava construindo minha casa, eu tive tanto estresse que eu comecei a protusão ela ficou aguda e eu teve dias de eu não conseguir sair da cama. Eu não conseguia mais sair para passear com os cachorros, porque a coluna não deixava, cara. Eu várias vezes dormi, assim, gemendo, cara, sem medo de falar, até com vontade de chorar. Eu não sei nem como que a minha mulher aguentou, velho, porque eu virava de lado e começava a gemer, porque era muita dor. E o problema é, você não dorme, a dor piora no outro dia. O Muzi não vai mentir. Ele me prescreveu um medicamento opioide, bicho. Aí olha a loucura, você gruda aquela porra, velho. Meu, dá enjoo, você vomita, faz não sei o quê. E já tinha tomado corticoide intramuscular, já tinha tomado corticoide na coluna, irmão. Não é na coluna, mas assim, só pra ficar mais fácil de entender, né? Eu fiquei uma semana sentindo a agulha entrando na minha coluna, cara. Depois que eu já tinha feito a aplicação local. E não melhorava. Não melhorava de jeito nenhum. E foi indo. Foi uma época muito difícil, velho. Porque pra quem gosta de treinar, eu lembro de eu estar assim em casa, não conseguia ficar nem sentado, né? Aí a Manu falava assim, vamos lá na academia. Daí eu falava, mas eu acho que eu não consigo, eu não tô conseguindo andar direito. Ela falava, chega lá, se você não conseguir, eu treino e você fica me esperando. Aí chegava lá, eu sentava na cadeira extensora, colocava assim 2 barrinhas e empurrava. E fazia. E aquilo ia me levantando devagarzinho. Mas assim, cara, se não fossem os fisioterapeutas que me ajudaram, né? O Diogo, a Letícia, que hoje trabalho junto com eles. Bicho, é impressionante. Até aquele dia eu falei pro Ítalo assim, a gente tava pegando uma carga boa no leg, né? Falei, cara, eu só não vou mais aqui, porque aqui eu já, se eu for um pouco mais, eu sei que eu posso... Você já se conhece, limite, gente. Falei, eu sei que eu posso me colocar numa situação desnecessária por causa de 20, 40 quilos a mais. Falei, então tá tranquilo. Apesar de estar zerado o leg, né? Sim. Só pra deixar claro. O leg tava zerado. Não tinha mais pra onde ir. Mas tudo bem. Enfim, cara, é isso. Foi muito foda. Foi uma das fases mais difíceis que eu tive, assim. Então você conseguiu, assim, sentir na pele o que a pandemia fez com muita gente, né? De não poder treinar, muitas academias fechadas e tal. E como que você vê isso pro esporte hoje em dia? Cara, eu acho que o atleta em si, o fisiculturista, ele tem que ter um cuidado muito grande com a saúde mental. Talvez seja o primeiro. Vou falar uma coisa boba, assim. Se você pega o PubMed, que é o maior site de pesquisa de artigos internacionais do mundo, e você colocar a palavra bodybuilding, vai aparecer mais artigos sobre transtorno mental e alimentar do que artigos sobre treino. Você acredita? Cara, e tá tendo muito artigo demais. Cara, é muito louco. Por quê, talvez? Porque a restrição calórica é passível de te gerar ansiedade e depressão. O período pós-campeonato é passível de te gerar depressão e ansiedade. Porque, cara, imagina, você tá com shape foda, trincado. Aí você come igual um porco por um mês, já fica tudo estragado o teu shape. Uma semana cara, já estraga. Né? A vida do bodybuilder ela é muito louca. No estudo que a gente fez, a gente aplicando os questionários, a gente percebia que qualidade de vida no quesito irritabilidade e saúde mental eram os quesitos mais afetados no bodybuilder. Por isso que eu sempre falo assim, cara, o cara para ser bodybuilder, ele tem que ser muito louco. Porque, cara, não só a dieta, não só... Cara, o Correia fala uma coisa que eu acho muito legal. Treinar é gostoso. O foda é fazer dieta e tem as bolas. Porque treinar é massa. Treinar eu curto.
Treinar eu Treinar é o gosto. relax, cara. É o relax. É o relax da É a gente, melhor isso é parte do verdade. dia, na verdade. Verdade. É. Isso é verdade. Ah, rapaz, eu quando eu vou pra academia eu já coloco um rock satânico assim, entre aspas, né? Só zoando, né? Não é satânico, é só brincadeira. Mas tipo assim, um rock pesadão e eu já chego na academia pronto pra assassinar uma pessoa, cara. Aquele dia que a gente foi treinar lá com o Ítalo, o Bruno me mandou uma mensagem assim, o Ítalo vai? Eu falei, vai, hoje vai ser um inferno. Já pra mexer com a cabeça do cara, sabe? Pro cara já chegar na academia assim, cara, hoje vai ser foda, Vai ser entendeu? bacana. E eu, mesmo sendo um cara já mais velho, sendo treinador, eu entro na deles, cara. Chega lá na hora, eu viro criança de novo, cara. Eu falo, caralho, vamos fuder então, meu. Vamos arregaçar essa porra. Se o cara não sente isso, ele tá no lugar errado, cara. Sim. Tá no lugar errado. O Jonato, cara, é um dos poucos caras que eu conheço, né? Que ele é treinador, né? Ele prega aquilo e ele faz aquilo Vive, que ele né? prega. Ele vive aquilo, você entendeu? Então, isso é o diferencial, sabe? Ele não se vende, podemos dizer assim. Sim. Ele não é um cara que se vende, sabe? É. Isso é bom pra caramba. Falando nisso, Sempre foi assim, sempre foi assim. você tem uma tatuagem no braço aí, fala alguma coisa sobre musculação, Tem, treinamento? tem. É, assim, cara, tem um cara da um negócio que eu gosto muito, que é o Márcio Bassi, ele é médico, ele é endocrinologista e tal, e ele tá... O Bassi é uma figura. Figuraça. Ele é figuraça. ele é uma enciclopédia, né, cara? Muito inteligente. Ele gosta muito dessa parte de filosofia, né? Ele gosta bastante da parte da Grécia Antiga também. Eu vejo que ele de vez em quando posta, né? E, cara, eu fui fazer uma viagem e eu fui no Jardim do Rodin, que na verdade, é onde era, entre aspas, a casa do Rodin, que é o cara que fez aquela estátua, a estátua do Pensador, né? E, cara, quando eu comecei a olhar as estátuas, eu percebi que muitas delas têm poses do bodybuilding. Parecidas com poses que viraram poses dos bodybuilders. Tipo, tríceps fazendo assim e tal. Pensamento. Isso, o pensamento mais o bíceps ali, né? Então, assim, é muito legal você resgatar, porque o André Pierin, melhor do que ninguém para falar disso, mas a gente sabe que tem um histórico das poses que vieram um pouco dali. Então, eu sempre gostei muito. E o Rodin, que lá é um museu, né? Mas é a casa dele e tal. Lá tá o Pensador. E eu sempre fui apaixonado por essa estátua, por várias razões. Tem a história do Dante tá entre o céu e o inferno e pensando um monte de coisa. Essa estátua tem um monte de história, né? E ela foi a primeira tatuagem que eu fiz. A estátua do Pensador. Depois, eu fiz o discóbulo, que é aquela que representa a educação física e Sim. tal. Então, eu sempre fui muito ligado com essa coisa das estátuas, por causa da pose, por causa da cultura física, digamos assim. A estátua, ela expressa aquilo. Pra você ter uma ideia, eu sou tão maluco com isso aí, que eu mandei fazer uma estátua do Pensador que tem lá em casa. Ela tá lá no jardim. Eu sou realmente muito apaixonado com isso. E aí um tatuador, ele chegou, olhou as duas estátuas e falou assim, cara, nós temos que interligar essas estátuas com os planetas. Eu não sei se ele tinha fumado que tava. Quem fumou? Ele ou você que aceitou isso aí? Vamos deixar isso em off, sabe? Mas enfim, cara, o cara fez um negócio mó massa dele, conectou as estátuas com os planetas, e eu curto pra caralho essa história do planeta, pirâmide. É uma viagem, cara, mas eu gosto muito da questão das estátuas. E a tatuagem da educação física, pra mim, cara, é simplesmente o seguinte: educação física me deu tudo, cara. Tudo que eu tenho do ponto de vista financeiro, tudo que eu tenho de equilíbrio, de ter coisas para além das amizades, né, que a educação física também me trouxe, a educação física me deu tudo. Então, assim, O network, tudo. cara. O pessoal fala, né? A educação física não dá dinheiro, né? Pessoal, na verdade, qualquer profissão, se você for bom, competente, vai dar dinheiro. Sim. Com certeza. Hoje a gente tem vários profissionais, inclusive aqui em Brasília é muito bom para nossa área. Ora, a aula de personal é muito boa, tem muitos clientes, tem muitas possibilidades aqui. Eu já vivi em São Paulo, já morei lá, em São Paulo capital, no interior. Já conheço um pouco do Rio, assim, em relação à nossa área. E eu acho Brasília excelente, cara. Pau a pau em termos de hora-aula e com uma condição de crescimento mais rápido, na minha opinião, assim. Pouca gente sabe disso, mas aqui é uma área muito boa. Cara, tem um monte de personal aqui que tem uma vida muito boa. O que você acha que falta para a galera daqui ser mais reconhecida aí na área, na mídia e tudo mais? Hoje, todo profissional de educação física que estuda um pouco mais, eu percebo que se destaca. Aí um dia o meu sócio, eu tive um estúdio de personal uma vez lá no Paraná, e ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, Jonato, não é nem que a gente é bom, cara.
É que os outros caras são muito ruins. São muito, tecnicamente muito ruins. Então, hoje, quando o Ítalo foi lá na academia, o que a gente fez? Cara, a gente fez uma avaliação de postura, estabilidade de escápula, a gente fez avaliação de mobilidade de quadril, porque eu sei que se tiver alguma coisa errada ali e a gente melhorar, o músculo dele vai ficar mais estético. Então, cara, esses conhecimentos todos você pode trazer. Eu trago para o bodybuilding, mas o cara que dá aula de musculação, ele pode trazer para o seu cliente. É uma pré-avaliação tão rápida, cara. 10 minutos a gente fez Muito isso rápida. 15, e faz uma diferença. Faz muita diferença. Porque até você consegue até avaliar o que você consegue fazer ou como você vai conseguir iniciar o treino. Né? Por exemplo, tá com uma dificuldade de mobilidade de quadril e tudo mais, você consegue programar o que você vai fazer, né? Aí você vê, pô, calma aí, se ele tá com um problema no joelho, dificuldade de mobilidade, então vamos reduzir talvez sei lá, o grau, o ângulo, vamos mudar um pouco o comprimento, você entendeu? Enfim. Então, essa pré-avaliação de 10, 15 minutos, uma aula de personal de 1 hora, cara. 10, 15 minutos vai te ajudar bastante a você ter uma boa eficiência nos próximos 45 minutos, cara. É assim, todo mundo já sabe que o personal tem que se comunicar bem. Então eu não vou falar isso porque vai virar um clichê. Sim. É ridículo ter que falar isso. Todo mundo sabe que se você tiver um físico bom, não precisa ser atleta, se você treinar, isso chama atenção. Todo mundo sabe. Não vamos mentir, cara. Então, vamos imaginar que quando você resolveu fazer educação física, você já sabia qual era o jogo. Então não vem com conversa fiada depois. Sim. Você já sabia qual era o jogo, velho. Eu odeio gente meia palavra. Chegou lá, mas porra, ele tem que treinar, eu não gosto de treinar. Pô, velho, tá fazendo o que na educação física? Vai pra puta que pariu, meu. Vai fazer outra coisa, você não gosta de treinar? Tá louco? Agora, ninguém tá te exigindo ser bodybuilder, ninguém tá te exigindo ser Mr. Olímpia, não é isso. Mas, cara, você não gostar daquilo que você vende é ridículo. Eu acho que o principal que eu vejo hoje é os poucos professores que estão ali numa academia que se dedicam ao atendimento igualmente, por exemplo, inclusive atendendo homem igual atende mulher e vice-versa, eu vejo que são pessoas que rapidinho sobem. Sim. E aí o cara com um pouquinho de conhecimento técnico, assim, cara, ele se destaca muito. Então eu acho que assim, a gente não precisa usar gravata borboleta, entendeu? Sim. A gente não precisa colocar uma roupa social de gala para ser bom, entendeu? Sim. E isso também não significa que você, por estudar, não precisa treinar. A gente não precisa excluir uma coisa ou outra. Porque sempre quando você fala de um cara que estuda, você pensa de um cara já que não gosta de treinar. Você, o cara estuda muito, então o cara não treina, então o cara não gosta. E vice-versa, né? O pessoal faz muito isso também. Esse cara gosta de treinar, pô, esse cara é burro. Só vive pra treinar. Se o cara é grande, é burro. Se o cara é grande, é burro. Cara, o que eu mais... Ou broxa, né? Cara? Eu aprendi tanta coisa no fisiculturismo, cara. Eu sou muito grato ao fisiculturismo, de verdade, assim. Às vezes, quando eu vou dar uma aula, os caras ficam achando que eu tô fazendo uma defesa ao fisiculturismo. Mas, cara, é muito natural. Não é uma coisa forçada, é uma coisa muito natural, cara. Quem são suas referências, assim, hoje? Ou quem foi a sua referência? Fala um pouquinho pra gente do Nélio Moura, por exemplo. Aí. O Nélio foi uma história muito legal, né? Eu fiz o mestrado em 2004, vai? E o Nélio, ele era um cara, assim, super quieto, assim. Um cara, você olhava ele lá na sala de aula e falava assim, quem que é esse cara? Esse cara é meio lerdão, né? Tal. Um cara, assim, super de boa, humildão, né? E aí, eu fiz 2 disciplinas de treinamento esportivo com ele. O professor era o João Paulo Borinho, um cara que é muito bom na área de treinamento esportivo. E o Nélio falava assim, eu tô com uma atleta aqui, chama Malren. Malren? Ninguém sabia quem era Malren, mano. Beleza? Malren, a porra da Malren Imagem, mano. Aí ele abria as planilhas dele, no meio da aula, ele falava assim, o que vocês acham? E o cara era um fodástico, só que eu não tinha nem noção quem ele era e nem noção quem era Malren. Pra você ter uma ideia da humildade do cara. Ele perguntava pra nós, uns pé rapado, o que a gente achava do que ele estava fazendo. E pior, compartilhava tudo que ele fazia com a gente. Uma coisa muito interessante, cara. Ele fazia o teste de salto vertical na segunda e o teste de salto vertical na sexta. Nas semanas que ele dava choque, que eram treinos pancadas, ele falava assim, ele perguntava pra gente, o que vocês esperam na sexta-feira, que melhore ou piore? Muita gente falava assim, que melhore. Na verdade, ele falava assim, não, tem que piorar o salto, porque eu tô fudendo a atleta. Então, se o meu choque foi bom, na sexta-feira o salto vertical tem que cair. Então, ele fazia formas muito práticas, mano, de controlar. E a gente pode fazer isso no bodybuilding. Eu só não vou abrir tudo aqui porque não vai dar tempo. Mas tem várias coisas que dá pra fazer no bodybuilding também, adaptando para o que o bodybuilder precisa. E aí, cara, um tempo depois, simplesmente a menina foi campeã olímpica.
Imagine, cara. Aquele cara deu uma lição, assim, pra gente de humildade. Tem gente que nem sabe, cara. O Nélio, ele treina atletas de fora do Brasil. Ele talvez seja o maior treinador de saltadores do mundo. Um dos maiores do mundo, com certeza. É brasileiro. É da Confederação Brasileira de Atletismo. É um cara super fodástico, assim. Foda pra caralho isso, cara. A gente dá muito reconhecimento pro pessoal de fora, mas esquece daqui, né, cara? Tem Exatamente. caras muito, muito bons. Os Jonathan é um gringos deles, procuram ele. pesquisador, Os cara. gringos procuram ele. Quando fala em pesquisador, o pessoal geralmente vai direto pra fora, né? Mas o Jonathan é um Sim. dos referências. Pô, e né, daqui de treinamento. Brasília, né, Jonathan? E de Brasília, A gente né, fica cara? muito satisfeito, assim, né? Orgulho, cara. Orgulhosos de ter você aqui e também no nosso podcast aqui. É o nosso compromisso, né? Privilégio, né? É o nosso compromisso. A gente tem que fazer isso. Fazer bem mais. Vamos trazer outros e vamos fazer. Aqui em Brasília tem muita condição. A gente vai ter que fazer um podcast só para falar de periodização, né? Não, vai vir. Ah. Só periodização, treinamento, falar um pouco também lá das aulas, dos artigos que ele escreveu. Né? Jonathan tem muito conteúdo, cara. Infelizmente, em 2 horas não dá. Não dá, não, cara. Tem que ser tipo uns 20 episódios. Episódio 001, Jonathan. 003. É tipo um episódio com um e outro com o Jonathan. Aí outro com um, o Jonathan de novo. Aí o Jonathan de novo. Ô, vamos chamar o Jonathan agora? Ô, peraí. E se a gente chamar o Jonathan? Isso é tipo isso. Vocês falando assim é muito legal, porque, cara, quando eu lembro que eu competi a primeira vez no Clássico. Quando é que foi a sua primeira competição, Jonathan? A primeira competição ela foi no Campeonato Brasiliense Estreantes. Era. 2017? 14, não foi, eu acho. Foi antes. Não, acho que foi 14 não. 14 eu tava lá. Olha. Estreantes só começou. Porque o Estreantes veio depois, tá? Estreantes começou Acho que em. foi 15 ou 16. 15 ou 16, né? É. Não, nem o 15 nem 16. Nos dois eu tava. Talvez 16, tá? 15 eu tava lá. Acho não que tinha sim. estreante ainda. Eu acho que sim. Foi acho que 16 ou 17, tá? Eu lembro, eu tava lá. Eu te vi, eu tava lá. Foi muito louco, cara. Porque assim, olha que como é, né? Eu fiz um exame sanguíneo, minha testa tava 8.000. Se olhava pro meu físico, ridículo, horrível, cara. Você devia estar tamanho do Big Hand. Sabe, cara? 8.000 de horrível, Não, meu sonho. Na época Se que tinha hoje, dura da Aspen ainda. se hoje com quase 100 quilos eu tivesse com esse valor de testo, aí talvez realmente eu estaria com um outro físico, né? Cara, a gente aprende demais, cara. Eu fiquei 3 dias sem tomar água, sabe? Aquelas coisas loucas. E aí você... cara, Tomou água destilada? Tomou água destilada? não cheguei a tomar água destilada, mas foi quase, cara. Assim, faltou muito pouco para isso. Cara, então assim, cara, muito legal. E você, cara, assim, uma coisa muito louca, assim, é que, cara, quando eu coloquei aquela sunga do Clássico, que é muito parecido com a do bodybuilding, naquela época, né, que era Clássico, não era Classic Physique e tal, cara, você se sente pelado, velho, nas primeiras vezes. Parece que você tá pelado, parece que tá todo mundo olhando pra você, assim. Cara, eu já tinha terminado doutorado, que porra que eu tava fazendo, entendeu? Muito louco, mano. E eu lá no palco, metendo pose, Nessa curtindo. época aí, inclusive, tinha uma discriminação, né? Enorme, Do enorme, bodybuilding e tal. enorme, cara. Até hoje, assim... Até hoje tem ainda, tá? Tem um aluno meu que ele fala que ele é bem physique, mas ele queria subir no bodybuilding, só que a mulher dele disse que se vê ele de sunga, mano, ele vai apanhar pra cacete em casa. Não é de sunga, é de tanga, né? É uma tanga, né? É uma Bodybuilder, tanguinha, né? Tanga. É uma tanguinha. E, cara, é muito louco porque, assim, no mundo da pesquisa, eu sou visto como o cara que gosta de bombado. E no mundo do fisiculturismo, eu sou visto como o professor Pardal que está se metendo onde não devia. Mas eu não me preocupo, cara. Eu sei bem o papel, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu não vou ter medo de usar os conhecimentos que eu tenho no fisiculturismo, cara. O que aconteceu, assim, a mudança, todo mundo falava assim, glúteo gota é genética, por isso que a Ângela não tem. Aí quando a menina subiu no palco com aquela gota, todo mundo ficou assim, ó. Mas o que aconteceu? O que ela eu falei fez? assim, cara, quadríceps na porção distal. Os caras têm essa mania de falar que é genético, que o vasto é encurtado, ele não desce. Então eu fico falando assim, então beleza, então todo atleta que me procura é engraçado, né? Todo atleta que faz preparação comigo tem uma genética excelente para quadríceps parte distal, porque todo mundo fica com a quadríceps parte distal boa. Eu falo assim, cara, vocês têm que parar de acreditar em ficção científica, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tem sim ciência, velho. Claro que a gente sabe que o cara, para chegar a ganhar um Mr. Olympia, ele tem que ser geneticamente um dos melhores. Não adianta. O cara que tem uma genética ruim não vai ganhar a porra do Mr. Olympia. Como o cara
que treina igual o Usain Bolt não vai ganhar a Olimpíada. Não vai. Ele pode treinar igual o Usain Bolt. Então, esse cara, he is the chosen one, man. Ele é o escolhido, entendeu? Ele é um cara diferenciado, certo? Mas, cara, com ciência, você pode pegar o escolhido e fazer muito melhor. Uma coisa que eu acho legal da galera, que é muito conhecida, um papel que eu acho muito legal que eles têm no esporte é a seleção de talentos, cara. Sim. Entendeu? Porque esse cara pode dar grana para esse talento, pode dar condição, pode dar um patrocínio de suplemento, pode dar uma situação melhor para o cara se desenvolver como atleta. Sim. Então, o que eu acho que a galera que vai ficando muito famosa e vai desconectando com essa parte técnica, naturalmente, porque se envolve com muitas outras coisas, pode fazer, é não se preocupar mais tanto com a parte técnica, se preocupar com isso mesmo, que é um papel que eles têm que é muito mais importante até do que a maioria. Sim. Que é aproveitar, fazer a seleção de talento mesmo, pegar o cara bom e falar, vem cá, vou te levar para minha marca, vou te colocar nessa situação aqui, e aí aparece um Ramon, aparece quem seja aí, para botar para fuder, entendeu? Então, assim... Cara, eu fico ainda chateado porque os caras ainda chegam com aquela história, tá, mas aquilo ali é genética, aquilo ali não tem como melhorar. Claro, cara, se você treinar igual todo mundo, você não vai melhorar mesmo. Porque com o trivial, o teu físico que não é bom naquela parte ali, ele não vai melhorar. Você vai precisar de algo específico. Panturrilha, todo mundo falando, se tem panturrilha, tem genética. Pois é, cara, é isso que eu sempre falo. Eu não tinha panturrilha, cara. Nossa, não tinha. Você pega uma foto minha de 2013. Né? Não tinha panturrilha, mas é negligência, tá? Em 2013 eu quase não treinava. Você treinava, fazia, sei lá, botava no final do treino, fazia 4 séries e ia embora pra casa. Aí tá, panturrilha você tem que tratar igual qualquer outro grupo muscular. Isso aí. Tá bom? Então tem que ter volume, tem que ter frequência, intensidade, carga, você entendeu? Então, você pega e bota, na verdade, qualquer agrupamento muscular. Imagina se você fizesse só um supino na semana e quisesse desenvolver esse peito. Sim. Não, vou fazer só supino aqui, 4 séries aqui, show de bola. Mano, você não vai ter um peitoral igual ao do Arnold. Sim, você entendeu? Então, panturrilha é o meu jeito. Na verdade, qualquer coisa. Claro que tem gente que tem uma genética para acelerar esse processo. Então, a genética é o quê? É o acelerar o processo. Tá? E tem gente que tem que ir no hard work. Você entendeu? É mesmo. E assim, uma coisa louca é, você vê que determinados músculos não vai dar para ir na local. Sim. E panturrilha é um problema. A gente sabe quantas pessoas já tiveram problema por fazer local na panturrilha, entendeu? Sim. Braço, a galera já vai mais com vontade. Ombro, beleza. Você vê que muita gente coloca até, dá um jeitinho ali. Mas panturrilha já é um problema, né? Então, assim, uma coisa que eu acho filha da puta é o seguinte, velho. O atleta tem que ser analisado em todos os pontos, inclusive panturrilha. E eu acho que em alguns campeonatos, que não fiquem bravos comigo, mas eu sou de falar a verdade mesmo, os caras nem olham essa porra, velho. Tem cara que parece estar com a panturrilha de um bebezinho, atrofiada, aquela merda, e o cara ganha. Como assim, mano? Dennis Wolf, pô. Tem que ser boa, caralho. Dennis Wolf, Arnold 2016, profissional, Ohio. Dennis Wolf tem uma lesão, na panturrilha. Então, uma delas não tem volume nenhum, porque ele tem uma lesão, sabe? E ele ganhou, cara. Ganhou do Shaw Roden na época, sacou? Ele ganhou, sem panturrilha nenhuma. Eu não acho isso certo, não. Faz parte, você entendeu? É igual o nego... Aquela controvérsia do Dorian, que ele ganhou o último Mr. Olympia dele e um dos bíceps estava lesionado. Mano, é complicado, né? Sacou? Eu não tô falando que ele não deveria ganhar, mas, cara, tem que contar. Tem que contar. Sim. Tem que contar. A gente sabe, pelas aulas de pose que eu fiz com o André, eu aprendi muito, assim... a gente sabe que a silhueta toda que é avaliada, assim, o frame, tudo. Eu não vou nem falar disso porque... Mas assim, a gente sabe, porque às vezes eu tô falando aqui, o cara fala assim, mas você tá falando isso, mas você não viu o físico inteiro do cara. Ô, inocente, eu vi. A gente viu, a gente tá falando justamente do físico inteiro do cara. Assim, mas eu acho isso chato, porque, cara, às vezes você tem um cara, o cara tá com um bração, beleza. Só que você vê que a silhueta do cara não é boa, a panturrilha é uma merda. Aí o cara que, só porque ele tá com aquele braço gigantesco que ele ganha, peraí, tem que ser tudo, cara. Então, assim... É um conjunto de fatores, cara, você entendeu? Claro, a categoria é avaliada de acordo com o que a gente está acostumado. Você entra no jogo, você sabe o que a categoria pede. Sim. Às vezes você pega um clássico que passa com uma coxinha mais fina e tal. Sim. E aí eu sempre sofro, porque, cara, eu não tenho como. Meu negócio é clássico physique. Sim. E a minha coxa, eu tenho que sofrer para ela ficar pequena. Porque ela espirrou, cresce. Panturrilha, espirrou, cresce. Então, eu me sinto um pouco prejudicado porque parece que o cara não tá vendo. Sim. Ele não tá olhando, parece que ele tá cego. Caralho. Você pega a foto, às vezes, de competição que eu fui, o cara tá do meu lado, parece que o cara teve poliomielite, mano. Sério, velho? A porra do árbitro dá pra aquele cara. Assim, então, eu não consigo entender.
é uma coisa muito difícil, cara. Sim. Eu acho que a gente tem que entender que todo atleta, independente dele ter patrocínio ou não, ele sofre para se preparar. Cara, Ele mas gasta dinheiro para se preparar. eu acho que isso também é um dos fatores que o fisiculturismo nunca vai ser olímpico também, né? É um esporte subjetivo. Não é igual o powerlifting. Ó, o cara levantou 300, você levantar 301, você ganha. É objetivo. Sim. Tem que levantar mais. O fisiculturismo não é objetivo. Ah, não, calma aí, eu vou ver quem tem um percentual de gordura menor vai ganhar. Quem tem o braço maior vai... Não é isso. Vai pela opinião. Ele vai pela opinião, é muito isso é subjetivo. muito E ruim. outra, vai a opinião de várias Isso é muito pessoas. ruim. Aí você vai pedir um feedback para um árbitro, ele fala uma coisa, o outro fala outra, totalmente diferente. Porque eles têm opiniões diferentes. Eles pegam a somatória lá, dividem por X e dá a classificação. Aí você fica um pouco... Eu até entendo, você fica um pouco perdido. Fica. Mas eu tenho um lado bom dos top 1 é o seguinte, já que ele ganhou, então eu vou me espelhar pelo menos Pronto, nele. é a base. Precisa de uma referência, você entendeu? É a base. Precisa de uma referência. Às vezes a gente tem que pegar uma referência bem acima, porque você pega uma do mesmo nível, então, por exemplo, pega nesse seu campeonato aí o cara do lado que você vê, puta que pariu, me desculpa, mas ele estava bem inferior. Né? Mas aí, como é que eu vou pegar esse cara que ganhou de mim, mas eu tô achando que ele tá inferior e nas fotos está inferior? Eu não posso ter ele como referência, cara. Não, sem dúvida nenhuma. Então a gente fica muito perdido. Fica. Muito, Fica muito. puto, né? Fica Você puto, se fica matou. perdido. Fica perdido. Uma coisa que eu vivi recentemente num campeonato foi o seguinte: eu fui subir e eu já sou master, né, mano? Eu já tenho 42, vou fazer 43. Na verdade, eu já sou master 2. E sempre chegar no campeonato não tem os master 2, aí Parece você mais vai... novo, cara. Eu tô com essa idade. Aí no master 2 eu tenho mais chance, né, velhinho? Beleza? Dá Parece mais novo, certo. Jonato. Você parece que tem uns 41, cara. Aí pega os meninão ali de 35, ali, logo nos 35, né, velho? É foda, é pior, mas tudo bem. Aí chegou lá no campeonato, o André falou assim, eu falei assim, cara, eu vou na Open e vou na Master, da Classic. Ele falou, cara, por que você não vai na Master da Bodybuilding? Eu falei, pô, André, mas, né, e tal. Ele falou assim, cara, o que acontece? Quando você subir no palco, vão ter atletas que vão subir na Classic com você nas duas categorias que você for. Então, digamos que você vai na Novice e você vai na Open. Se na Novice, que foi antes, você já ficou atrás de um cara, o árbitro não vai mudar quando você for subir na Open. Verdade, difícil. Ele é muito difícil. Difícil acontecer. Muito difícil. Difícil acontecer. Muito Isso é difícil. verdade, isso é verdade. Em campeonato amador não vai mudar. No profissional pode até mudar. No amador não vai mudar. verdade. Não vai mudar. Então, é muito foda, porque, cara, você se preparou todo. Você não teve nenhuma chance, o cara já te colocou pro canto, cara. Sim. Você já ficou sem luz em cima de você, já ficou lá na merda, ninguém te olha. Cara, aquilo é horrível pro atleta. Sim. E aí você começa a se desesperar, porque o cara, atleta tal, ao centro. Atleta tal. É os mesmos. Tal. Aí você vê os mesmos na categoria. E eu não vou te falar, Jonathan, eu não concordo com esse lance da galera em várias categorias. Não concordo. Sim. Principalmente quando mistura muito o tipo de categoria, porque as avaliações são diferentes. Então, o físico de alguém no Classic deveria ser diferente da avaliação de um Open, que deveria ser diferente de 212, que seria diferente de um Men's Physique. Enfim, eu já vi nego. E isso eu acho que virou bagunça. Na minha época não tinha isso, tá? Na IFBB não tinha isso. Isso veio coisa com o NPC e tudo mais. E acabou a FBB também tomando partido disso, né? Também começando a trazer isso também para deles, perde né? um pouco ali o público. Pô, o cara vai na, mas, cara, o cara vai na men's e na bodybuilding, já, cara, não, e outra, não, sabe? E sabe qual é o pior ainda? Diferente. E eu já vi, tá? Então, eu já vi gente indo men's, classic, bodybuilding, ganhando em todas. E para mim não faz sentido nenhum. Não faz. Mas o campeonato teria que ser... O nível teria que estar extremamente ruim para ele ganhar aquilo. O que acontece que eu percebo é que também fica muito difícil de saber o que a galera tá pedindo. O que os árbitros É aquilo que estão ele exigindo. falou, pelo fato de ser subjetivo, né? Você fica perdido, você entendeu? Mas tem campeonato. Ó, esse ano pegaram um cara mais seco. No ano que vem pegaram um cara mais cheio. É foda, né? E aí o cara não sabe nem Você como se fica na preparar. dúvida, E ele né, vai, cara? não, vou subir em duas categorias. Vou ver Subjetivo. o que dá. É para ver qual que se encaixa, Qual que muitas se vezes. encaixa, Eu qual? entendo isso, pelo fato... Na verdade, se você bate um papo com um treinador, você sabe que isso é importante. Geralmente vocês definem antes a categoria, sacou? Mas geralmente você vai fazendo um trabalho e vai vendo onde se encaixa melhor. Isso é fato, sacou? Mas chegar lá e ver na hora, putz, é complicado, porque você vai com expectativa e tem outra totalmente diferente. Justamente pela essa subjetividade no julgamento. Pronto, e outra.
Se você tem um atleta que você sabe que o volume dele não vai ser destacado, você sabe que a pepita de ouro dele é conseguir ficar mais condicionado, a gente vai ter que apelar para o condicionamento. É igual o Ítalo falou. Exato. Valoriza aquela qualidade. Né? Existe muita especificidade, cara. Você tem que entendeu? valorizar o que o cara tem. Não vai entendeu? adiantar querer que... Às vezes você vê um cara, bicho, eu vejo muito isso. Você vê o cara em off, o cara tá todo cheio de líquido, cheio, grande. Cara, a hora que você vê o cara no campeonato, parece uma criancinha, cara. Sim. Entendeu? Você olha assim e fala, putz... Você vê que o cara não tem maturidade. Sim. Você vê que o cara não tem maturidade muscular. Às vezes a gente vai carbar um cara desse e a gente não consegue dar muito carbo porque o cara não tem maturidade, não puxa. Aí o cara vai reclamar, puxa. pô, mano, não tô sentindo que tô enchendo. Eu falei, irmão, deixa eu te falar, você não vai encher mais que isso não, porque isso aqui é teu limite. É porque você não tem. Não tem o que encher, cara. Eu fico de cara, eu falo, mano, amor, mas eu acho que dava pra entrar mais cheio. Eu falei, mano, só se tivesse em off. Sim. Porque, mano, aquele ali é o teu limite. Então, tipo, mas se eu botar... Não, irmão, é o teu limite. Esse é o seu físico. Isso foi o que você consolidou. Tá bom? É isso. É isso. É isso. E tem gente que não aceita, cara. Eu falo sempre pro cara assim, fala... Eu acho que o preparador experiente, ele vai adquirindo essa capacidade. Eu acho que o que a gente pode fazer como treinadores, assim, não sei se o Ítalo concorda, é conscientizar mais o atleta antes. Sim. Concordo. Falar assim, cara, você quer entrar no campeonato? Eu não vou te impedir. Mas nesse campeonato, a gente vai chegar numa condição assim, provavelmente. Não vai dar pra ir muito... Porque esses dias o atleta chegou pra mim e falou, mas eu queria competir tal. Eu falei assim, você não vai ficar top para esse campeonato, mas para mim é bom se você competir, porque aí você desidrata, depois você fica sensível ao carboidrato. Você faz um teste. A gente corrige ponto faz fraco, um teste exatamente. também, você entendeu? É bacana. Mas tem que deixar. E outra, tem que ser bem sincero. Cara, tem que falar a cabeça do sincero. cara, senão ele fica transtornado. Sacou? Nesse campeonato, geralmente tem essa pessoa, geralmente ela fica em primeiro, você entendeu? É isso. Porque ela já vem de umas competições anteriores, que ela já está em primeiro, ela já está visível. E ela tem esse diferencial, entendeu? Quando ela subir no palco, pelo fato de ela já ter competido, já ter ganho outros campeonatos, o pessoal vai direto nela, tá? Eu não estou falando que você não tem chance de ganhar, eu só estou falando que, caso ela ganhe, saiba que ela percorreu um caminho que você está começando agora e ela já está há vários campeonatos. E a gente tem que falar isso. Mas de uma forma que a pessoa entenda que a gente não está duvidando da capacidade, tá, da pessoa. Tá sendo realista, né? E a gente está sendo realista, né? E para não gerar aquela expectativa gigantesca, porque tem muito aluno que gera aquela expectativa. Fala, cara, você está indo bem. Você está indo bem e tudo mais, mas é o seguinte, uma coisa é você ir bem sozinho e outra coisa é você ir bem comparado com outras pessoas que estão fazendo um trabalho tão bom quanto o seu. Você entendeu? Então, não quer dizer que só porque você está ralando hard work, está fazendo tudo direitinho, você entendeu? Fazendo 100%, não quer dizer que você vai ganhar não, cara. É isso. Infelizmente, me desculpe, irmão, mas infelizmente, sacou? Porque senão, às vezes, sempre tem um cara que rala mais que você, Sim. você sabe, né? Ou às vezes tem um cara que rala tanto quanto você, só que ele tem um pouco mais de genética, então... Ou ele descansa privilegiado. Mais, ele trabalha menos. Menos, você entendeu? Vive daquilo, sacou? Cara, uma coisa que eu acho muito errada ainda no bodybuilding é que todo mundo... A gente vendeu essa história, essa é culpa nossa. Toda vez que você fala para um leigo, não para um cara que é do esporte, me desmintam se eu estiver mentindo. Toda vez que você fala de fisiculturismo, a primeira coisa que o cara pensa é um cara gigante seco. Sim. Ele não pensa numa biquíni, ele não pensa talvez numa wellness, ele não pensa... E eu acho que o erro total é isso, porque a gente às vezes fala assim, eu tenho que fazer um off sinistro numa biquíni, seu animal. Sim. Peraí, como assim off sinistro? O que é isso? A menina, por acaso, vai ganhar 15 quilos? Ela vai virar wellness para depois cair para biquíni? É isso, cara. Eu falo assim, peraí, uma coisa que eu acho que falta pra gente, assim, é o seguinte. Primeiro, reconhecer que você é bom em preparar algumas categorias e não todas. E eu já faz tempo que eu assumi isso daí, eu acho que é por aí. E, cara, entender que a finalização e inclusive o treino e até a dieta, ela muda muito de acordo com a categoria. Sim. Demais. Eu acho que ainda falta muito esse entendimento. O leigo, ele precisa entender isso, porque a gente que está dentro do esporte, a gente, em tese, né, a gente imagina que a maioria saiba, né, dessa situação. Mas o leigo, ele não acha que é assim. Ele acha que, então off eu vou ganhar 20 quilos, mas qual é a tua categoria, cara? Quer dizer, pra quê? Tem necessidade? O Ítalo vai subir para 130, 140 quilos? Beleza, vamos fazer subir. Ótimo. Ele vai na Open? Ok. É outra história.
Você quer comparar a dieta de um cara da Open com uma dieta de uma biquíni, irmão? Ou de um clássico, Porra, bem Cizik, velho, totalmente fala diferente. sério. Quer trazer Sim, o mesmo parâmetro. Então, tipo, ele tem que botar 20. Ah, não, então vou ter que botar por menos 10. É avaliações diferentes. É o princípio da individualidade e o princípio, e não só, não é princípio, né? Mas aquele feeling de preparador de avaliar aquela categoria, te encaixar, né, da melhor forma possível nela. Às vezes isso muda até de federação para federação. Totalmente. Muda. NPC é uma coisa, A IFBB UENS é outra. IFBB e a UENS da NPC é outra coisa. né? Sabe? Eu fiz uma live com a Cláudia Gentil, com o Pajé e com a Amanda, que é pró. Acho que ela é a primeira atleta brasileira classificada para o biquíni Olímpia, né? Ela está classificada já. Cara, aprendi muito com a fala dela sobre a categoria. Né? Aprendi muito mesmo, é atleta do Pacho. Assim, se você quiser ser bom numa categoria, cara, no final das contas, você tem que estudar aquela categoria. Isso é verdade. E estudar não é só olhar, para além de olhar o campeão, é estudar a tendência, estudar... Cara, é igual assim, eu gosto de treinar o Maradona, o Ítalo, esses caras, porque chegar lá, cara, eu posso treinar tudo, posso colocar em tudo. Às vezes eu vou chegar lá, biquíni, e vou falar, porra, não posso treinar a coxa dessa menina. Vou ter que tirar o treino de quadríceps, vou ter que tirar isso, Quer dizer, você tem que ser muito especialista naquela categoria. Tem que estudar, então tem que Senão dá estudar por errado. aquilo. Mas isso é verdade. Eu mesmo, hoje mesmo, lá no consultório lá, eu atendi uma aluna que ela era Diva Pro, né? Que é WBFF. Isso. Né? E eu nunca acompanhei com frequência, né? Sei que existe e tudo mais, já acompanhei algumas, mas o padrão é diferente. Aí eu perguntei para ela, né? Quem são as referências? Deixa eu ver primeiro, sabe? Porque eu preparo wellness, algumas, sacou? Tem algumas biquínis, mas é um padrão diferente, você entendeu? Vamos primeiro, me passa as referências. Não, esse aqui é o meu físico. Eu falando, não quero saber seu físico. Eu quero saber quem é referência na sua categoria, né? Porque seu físico é uma coisa. Eu quero saber quem ganhou na sua O categoria. que precisa ter para ganhar? Exatamente, porque é baseado naquele top 3 lá que eu vou começando a ter uma noção do que é aquilo, sabe? Aí eu falei, cara, me passa a top 3 aí desse mundial aí que você foi uma vez, ficou em quarto, eu quero saber quem foi que ganhou. Pra eu ter uma noção do que eu tenho que fazer com você para te encaixar no padrão, caso você queira continuar nisso. Exatamente. Eu Mas é mesmo, um cara uma vez me procurou, eu falei, mano, desculpa, cara, eu não consigo fazer o trabalho com você, eu não sei nada disso daí, eu falei pra ele. É igual o Mensizik, cara, eu não consigo fazer trabalho com o Mensizik porque... vou errar tudo aí, primeiro, cara. eu não sei pose, você entendeu? Geralmente eu boto... você não gosta de Men's Physique, né? Eu vou Sacou? falar Não, logo aqui, nada ó. contra. Tô falando mesmo aqui, a gente fala. Tem uns amigos aí. Enfim, mas é tipo, eu não sei o padrão de pose, então eu não vou conseguir te ajudar em pose. Claro que hoje a gente tem, é profissional pra tudo, né? Por exemplo, tem o Maurício Bueno, que é bom pra cacete, né? Que ele é tão foda, que até as de mina, cara, de mulher... Ele pousa muito bem, ele mete o salto, sacou? É o carequinha, né? Mano, manja muito. Manja muito Ele mesmo. eu vejo. Então, hoje o bom é que, pelo menos, até isso, já tem um cara específico pra isso. Então, já ajuda pra cacete. Mas, por exemplo, eu não conseguiria ter feeling, né? Pra preparar um cara aqui de uma categoria que, tipo... Não é que não é a minha, mas primeiro nem me interessa. Então, se não me interessa, eu não vou querer gostar de estudar aquilo. Por exemplo, um biquíni wellness, cara, me interessa, você entendeu? Eu acho a categoria bacana e tudo mais, pra você saber diferenciar, né? Porque tem uma diferença grande, né? Entre o wellness e biquíni, né? E as que estão mais em evidência também. Então, pô, bacana, eu vou estudar essas aqui. E a bodybuilder que eu vivi isso, ainda vivo isso, então para mim é mais... Eu tenho uma facilidade, você entendeu? Então, eu preciso gastar mais energia estudando wellness e biquíni, você entendeu? Então, se eu tivesse que botar mais uma ainda, cara, eu ia fugir muito. Então, eu prefiro restringir o público para dar um serviço de qualidade, você entendeu? E dar um know-how do que ela tem que realmente fazer. Perfeito. Perfeito. É aquilo que você falou, cara. Eu acho que não dá para preparar todo mundo e todo tipo. Dá não. Não dá, cara. Mas Não às dá. vezes você vê o atleta e você sabe que ele se encaixa melhor. Sim, você consegue numa categoria, avaliar. e ele quer outra. Só que ele quer outra. Mas, cara, aí é Isso é complicado. horrível. Isso é horrível. É difícil Isso é muito- botar na cabeça, porque é o seguinte, tipo, aquela sua estrutura vai te favorecer, por exemplo. Então, a gente pega um cara de Classic que sempre teve uma dificuldade de botar volume e tudo mais, só que o cara quer ser open a todo custo. Então, cara, se você tem que puxar demais, você entendeu? E esteja em drogas, ergogênicos, seja no treino demais, comida demais, você entendeu? Então, cara, não é legal. Se você se encaixa melhor nessa, por que não vai nessa? Ah, não, gosto da minha paixão, mas, cara, você tem que puxar demais. E tudo que você precisa puxar demais, longevidade cai. E tá, não estou dizendo que esse esporte tem longevidade, mas a gente tenta minimizar o máximo possível o risco. O máximo possível o risco. Então, cara, por que você não encaixa na categoria que te favorece? Né? Não é que é mais fácil, não, mas ela te favorece. Então, a probabilidade de ser campeão vai ser muito maior.
Porque às vezes você até força bastante para ir na Open e tudo mais. Chega lá, você não é reconhecido, não vai ficar nem top 10, não vai ficar em top 20, nem nada. E o esforço que você fez foi absurdo. E você poderia ter feito um esforço menor, ter tido uma longevidade maior e ter tido um destaque naquela categoria que favorece a sua estrutura, você entendeu? Eu acho também que uma coisa que me preocupa muito, pensando no feminino... Primeiro, a gente não valoriza o feminino como deveria. Muita gente falando do masculino no Mister Olímpia, mas no feminino nós tivemos campeã brasileira. Bicampeã. Natália E ganhou. né? 4 brasileiras no Women's, pódio, né? Fran ganhou. Fran São 2 vezes, 4 cara. atletas no palco do Wellness. Cara, porra, vamos valorizar essas meninas, velho. Porra, Juliana Natália- Malacarne foi uma das Porra. primeiras, ou 4 vezes. Women's, Surreal, cara. Uma das surreal. pioneiras, entendeu? Então, porra, cara, a gente tem que valorizar, velho. Daí você olha o exemplo dessas meninas, né? Você fala assim, igual a Natália, que ganhou, a Natália Coelho, né? E tal. Cara, eu não sei, mas eu fico preocupado, dependendo do que você tem que fazer para fazer uma menina ganhar. Será que a menina, ela sabe o que vai acontecer com ela depois? Eu acho que tem muito preparador que prepara atleta amadora que não pensa nisso. Sim. Se ela vai ficar estragada pro resto da vida, se ela vai perder todos os cabelos, se ela vai ter que usar peruca o resto da vida. Vai conseguir se ela vai engravidar, vai se conseguir ter ela uma vai vida engravidar, depois o disso. que vai acontecer? Se quando ela for atender, ela vai falar e vai assustar todo mundo que tá perto. Sim. Então eu falo assim, cara, eu me sinto responsável, cara. Então eu tenho receio, sim. Eu acho que a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível e expor pra pessoa. Falar, ó, Abre o jogo, né? Eu sempre, daqui pra cima começa a ficar mais perigoso. eu tem que sempre falar pra tento pessoa. não puxar demais, cara. isso, Eu sempre tento. é Porque se isso. depender da pessoa, eles querem. É Mas se você isso. não der um break, você entendeu? E eu falo, Depois mano, você é responsável, tem né, cara? tem coisa muito além do que só um troféu, pessoal. Exato. Me desculpa. Você quer puxar igual o nível dele? Cara, então eu vou te falar quais são os riscos aqui. Vou descrever. Pronto. Você entendeu? Então, é que nem aquele lance que eu te falei. Se você tiver que puxar demais, cara, escolhe outra coisa pra fazer. Exatamente, Não é legal. Esse é o problema de você escolher uma categoria que teu físico não ajuda. Sim. Tipo, você pega uma menina que é biquíni que quer subir pra wellness, ainda mais a wellness da NPC hoje, cara. Essas mulheres tão hard pra caralho, Sim, mano. sim. Porra, bicho, é difícil, cara. As meninas tão muito dry, Grande, volumosa, né, grande. cara? Glúteozão. É assustador, cara. Isso é Então, verdade. assim, porra, tu olha e fala assim, cara, se eu for querer transformar essa menina numa wellness com essa estrutura que ela tem, eu vou acabar com a saúde dela. Sim. Vou acabar, vai dar espinha, vai estragar a voz, vai... Fora outras coisas que não precisa nem detalhar tanto, que são irreversíveis, né? Eu acho que a migração de categoria tem que ser uma evolução natural. Então, tipo, ela começa como biquíni, aí vai começando a treinar, continua naquela coisa, sem puxar demais. E ela vai vendo que tá tendo uma evolução e tá subindo. E a tendência é continuar evoluindo, às vezes fazendo a mesma coisa. Mas com essa constância que ela começa a ter, o físico continua desenvolvendo. E às vezes encaixa na categoria que ela era... Não era que ela era boa, né? Encaixar na categoria que ela escolheu inicialmente, às vezes não é viável, porque é a evolução das coisas. Então, por exemplo, você vê muito clássico evoluir para 212, e hoje você vê muito 212 para Open. Tanto que Radi, primeiro e segundo lugar, eram 212. Então, é a evolução. Perfeito. Você entendeu? Eu acho que tem isso, sabe? Com certeza. Então, Acredito também. Eu acho que... Só tem um caminho, né? Repetir. Eu fazer isso, só vai saber isso fazendo. Repetir. É o que eu tô te falando, tem que ser algo natural. Assim. É isso. Agora, olha, Brasília tá com muitos atletas e a galera precisa ser reconhecida. E é um compromisso que eu tô fazendo aqui do Made of Iron. Vamos precisar da sua ajuda, inclusive, Contem pra gente comigo. fazer o Caça-Talentos de Brasília. Ó. Beleza? Tanto de homens quanto de Vamos mulheres. até brindar, então. Oh, isso é bom. Caça-talentos de Brasília. Brasília. Boa. Aí. Então, homens e mulheres, depois a gente vai elaborar aqui um plano de ação para a gente poder fazer o Caça-Talentos aqui e colocar Brasília em evidência também no mundo do esporte aí. Cara, o pessoal fica colocando... Eu entendo que São Paulo é onde gira e tudo mais, mas, cara, tem muito cara bom aqui, tá? E eu não falo só de atleta, não, cara. Profissional, tudo bem. O Jonato é um Sim, deles, tá? sim. Não só de Brasília, mas do Brasil, tá, Jonato? Você tem o meu maior respeito. Para mim, você é uma das referências, tá? Sempre foi para mim uma das referências, não só aqui em Brasília, mas quando eu descobri que você era de Brasília, porque eu não sabia que você era de Brasília, eu comecei a ver seus vídeos e eu te conheci, eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu te conheci num seminário que você estava com o Tuor em 2014. Foi. Lembro como se fosse ontem. Foi mesmo. Né? O Tuor estava aqui no Brasil e você estava explicando o método SST, né? Da forma científica, tá, irmão? Sim. O Patrick ficou muito feliz. Eu lembro até que teve a frase, né? Eu falei que eu achei que nunca ia chegar esse dia que um doutor fosse explicar meu método.
Não foi? Ele Eu falou lembro como ele exatamente falou isso. isso, cara. Ele falou mesmo. Ele ficou muito feliz nisso. Eu tava eu tava na poltrona da frente e tal, eu tava vendo tudo, cara. Então, e depois que eu descobri que era de Brasília, eu falei, mano, esse cara, quero colar com esse cara. Não, e eu fiquei feliz porque, além de ser de Brasília, ainda treinava na Hammer, né? Treinei muitas vezes. Treinou muito lá. E é cara. uma via de mão dupla, sabe, pessoal? Eu também agradeço muito vocês e todos os atletas que já me permitiram entrar em contato e treinar junto, ou de ver a preparação, trabalhar junto com o Adam, por exemplo. Cara, você aprende muito. E aí você vai especializando e melhorando a tua preparação. Ah, o Joneta é muito bom no treino, tá? Mas com os anos você vai aprendendo as outras coisas e vice-versa. Esse é um PhD falando, tá, pessoal? Esse é um PhD falando. Mas cara, pô, bicho, assim, agradecer o Braca, né, por ter me ajudado na primeira competição. Cara, é perder a virgindade ali, né, cara? Assim, independente de acertar ou errar, cara, você tem que passar. É experiência, né, Você tem cara? que experienciar. Vivência, né? Exatamente. Foram pessoas muito fundamentais na minha vida do fisiculturismo, né? Falando especificamente do fisiculturismo. Sim. Muito importante. Porra, que bacana, que bacana. Jonato, obrigado, tá, por Galera, estar aqui. é Finalizando aqui mais um Made of Iron, né, Bruno? Estamos aqui mais uma vez, muito felizes. Muito obrigado mesmo por participar, por comparecer. E já deixamos aqui abertos para próximas Convite oportunidades. próximo, com certeza. E você que quer ver o Jonato aqui mais vezes, deixa o seu like, inscreva-se no canal e manda comentário, manda pergunta, comenta sobre o vídeo, que a gente vai ficar muito feliz também com a sua participação. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Made of Iron. Valeu.